Estou hoje com uma convidada super especial, uma pessoa que eu considero pra caramba, que já está comigo, uma parceria tem 2 anos, uma empreendedora nata, toca 2 empresas e não para, uma aqui em Linhares e uma em Soretama. Apresento para vocês minha amiga Fran, que é um prazer te receber aqui, Fran, tá bom? E fala comigo, para mim, como é que é essa parte de empreender, cara, como é que tá isso no seu sangue? Como é que começou essa história sobre empreendedorismo? Bom, eu quero iniciar a minha fala já te agradecendo, Murilo, porque foi muito bacana a nossa troca, né? A primeira vez que a gente se falou foi muito massa. A gente se conheceu no BNI, não foi? A gente se conheceu no BNI. Na telinha. Exato, a gente fazia parte lá do grupo do BNI, que foi um momento incrível aqui em Linhares, que aconteceu, só pessoas maravilhosas, sim, né? Eu tenho grandes amizades, inclusive você é uma dessas, né? E aí, quando eu vi aquele cara lá, poxa, na mesma vibe que a minha, aquele empreendedor diferente, porque não... Com os LEDs ligados, né? Na cadeira, tudo. Muito top. Verdade. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer mais esse cara, a gente precisa trocar umas ideias, a gente precisa ter um feeling ali sobre negócios. E aí fluiu. A gente teve nossa primeira reunião, a gente se entrosou 2020, bastante. Eu acho que foi, né? Foi 2020. 2020. Uhum. Final de 2020, acho que foi. Isso. Foi, meados ali de setembro, outubro, mais ou menos. E aí a gente teve uma troca muito bacana e eu falei, cara, acabou pra que vida. massa, né, velho? Muito massa. E aí a gente começou a trabalhar, né, com os vídeos lá do meu escritório. E já de momento, tipo, sabe aquela coisa de você olhar e falar, pô, que vai dar tudo certo, tá tudo ok. E eu quero aproveitar esse momento pra te agradecer. Pô, que porque massa, né? eu fiz um vídeo já pra você. Verdade, né? Foi a primeira. Vídeo, fui a primeira. Você foi a primeira. E depois que você gravou aquele vídeo falando de como que é trabalhar comigo, aí começou um monte de gente ver e começou a gravar também. Eu achei muito massa, cara. E eu te peguei de surpresa. Foi de surpresa. O vídeo tá no meu Instagram, pô. Você falou, tá no meu Instagram. Fran, vai lá, grava um vídeo aí. Eu, comecei a falar do nada de você. Eu lembro, falou de mim e da Briane. Da Briane. Briane é outra profissional incrível também, massa, que eu tenho muito respeito massa. e admiração por ela. Que também, assim, eu já conhecia antes, através do meu fornecedor. Mas aí ela também participou do grupo do BNI, que acabou estreitando ainda mais os laços, né? Era pra cima igual a gente, então, pô. muito top. E aí, nesse vídeo, eu fiz uma homenagem pra você te agradecendo, né, pela sua dedicação, massa, pelo seu empenho. É algo diferenciado que você oferece, realmente. Quando eu falo, você é o melhor do estado, é porque você é o melhor do estado. Que isso, pô, você tá enchendo minha bola aqui, eu acabei de falar isso pra um cliente. Foi na quinta-feira passada que ele esteve lá no escritório. Ele é do ramo de móveis. E aí, sobre medidas, né? E a gente conversando, ele falou, poxa, eu te acompanho pelo seu Instagram, cara. Seu Instagram é muito bacana. Você faz uns vídeos muito natural, muito tranquilo. Eu falei, olha... Nossa, mas você fala bem demais, tá? Porque você fala... Cara, você fala... como é que eu te falo? Sem decorar, aquele negócio que você fala já... É super natural, entendeu? Beleza, muito massa, concordo. Só que o seu toquezinho faz todo o diferencial, Murilo. Sério, mano? Eu não consigo ver assim de fora, não consigo, cara. E aí, é tanto que eu citei você pra minha agência. Hoje, quem tá fazendo meu processo de marketing no meu escritório é o pessoal lá em São Paulo, da banca de criação, assim, incríveis, maravilhosos. E aí, quando eles viram, quando a gente fechou o contrato, eles viram os vídeos que eu encaminhei, eles falaram, Fran, eu quero esse cara pra mim. Eu lembro, eles entraram em contato comigo, pô, mas eu não tinha condição de Você não tinha, porque quando eu falo que você é o melhor do estado, é porque você não tem nem agenda mais. Eu fico sem graça mesmo, não acredito. Pô, tem gente que fala comigo, pô, Murilo, você tá fazendo vídeo e tal, é isso tudo. Aí eu olho assim, eu falo assim, cara, esse cara tá me zoando, velho. E aí o Rodrigo falou, poxa, Fran, traz ele pra mim, me ajuda. Eu falei, cara, se ele disse que ele não tem condições, é porque ele realmente não tem condições. Já não tinha, mas não foi 2020 não, foi mais, tipo 2022, mais ou menos, né, que foi que você tava com eles já. E te perguntar, você é de Linhares? Você é nascida em Linhares? Sim, eu sou Linhares, sou linharense. Na verdade, eu me considero, me naturalizei como linharense, mas na verdade eu nasci em Aracruz. Eu vivi lá até os meus 4 anos de idade. E aí meu pai era vaqueiro lá, meu pai sempre foi apaixonado por gado. Meu pai era vaqueiro também, pô. Sério? Meu pai, eu sou vindo da roça, pô. Meu pai, assim, eu amo roça, amo. Morei até os 4, vim pra Linhares. E aí meu pai começou outras atividades aqui em Linhares e nós retornamos para Aracruz com 12, eu tinha aproximadamente 12 ou 13 anos de idade. Mas com 12 anos já lembrava, Antônio, muita coisa. Já, poxa! Cara, eu vou te falar que quando eu morava na roça, eu lembro de muita coisa quando eu era criança. Nossa! Porque eu não, eu não tinha contato com muita gente, eu consigo lembrar, cara, de coisas quando eu era pequenininho. Não, e memórias maravilhosas, assim, que você tem. Muita coisa top. E, tipo, as crianças de hoje não vão saber o que é viver uma vida de roça ali mesmo, vai tomar leite lá no curral, tirar o leite lá, né? Quentinho. Pelo menos assim, eu não tirava o leite, mas ia lá buscar, sim, tinha isso,
Nossa, a mãe sempre vinha e chamava pela janela, aquela coisa de filme, que a mãe chamava, vai, acontecia Era muito massa. isso. Eu lembro que tinha um caminho, assim, que eu ia com canecão, e isso tá na memória até hoje. Sim. Aí, tipo, na roça, quando tem um pasto alto, os bois, eles andam no pasto e faz um caminhozinho fininho. Fica eu avançado. lembro até hoje, eu olhando pro meu pezinho, com a sandalinha pequenininha, pisando no caminho, e com o canecão vazio. E eu voltava com o canecão cheio, e eu vou revelar aqui, porque eu, tipo assim, eu não falava pra ninguém na época, né? Eu vinha tomando leite, bicho, no caminho. O leite sem ferver, sem ferver. Eu botava que tava quentinho, pô, tipo assim, tava frio, né? Sim. Aí eu pegava, vinha andando com o canecão e ia tomando. O cheiro, não tem como. É muito mais forte o leite, né? Sim, é muito agradável, é muito gostoso você sentir aquele cheirinho de leite assim. E sempre ficava, quando eu colocava no canecão, aquela espuminha assim. Hoje as pessoas quase não sabem o que é isso. Nossa, e nata, dava uns 2 dedos de nata depois que fervia e colocava na geladeira. Dava uma manteiga danada. Bravo demais. Minha mãe até que não fazia tanta coisa com a nata, não. Acho que ela fazia uns bolinhos de nata, mas não fazia manteiga não lá na roça. Então, o leite fez parte da minha infância e da minha trajetória de empreender. Sério? Sim. Porque como nós voltamos para Aracruz... Que massa, pô. Você não sabia, não. Quem olha, ninguém fala. Massa, pô. Quando nós voltamos para Aracruz, meu pai voltou a trabalhar com a antiga família que ele já tinha trabalhado antes, né? Eles insistiram muito pro meu pai poder ir, né? Não é porque é meu pai, mas meu pai é uma pessoa sensacional, um profissional incrível. Eu tenho muita admiração, pai. Nesse momento, inclusive, eu quero fazer essa homenagem para você também. Eu tenho muita admiração pelo senhor, por tudo que o senhor me ensinou. A minha mãe, né, meus pais são de pouco estudo, né, mas assim, tudo que eles puderam fazer para os filhos, eles fizeram, e graças a Deus, eles foram abençoados com filhos que deram valor a todo o suor, toda a dedicação, né? Não, dá pra ver assim, você, meus pais você é são pessoas incríveis, e é engraçado porque tudo que sai, toda notinha, se sai um jornal, algo na TV, meu pai sempre dá um jeito de tirar uma foto, de imprimir, de guardar. Das suas coisas que você das aparece, minhas coisas, que massa, sempre. Pô. E aí ele sempre tá ali Deve ter revivendo assim aquela já, coisa. Né? Mas massa, assim, graças cara. a Deus, eu sou abençoada com uma família incrível, realmente. Que massa. E aí, nesse período que nós voltamos, eu comecei a estudar no Dílio Penedo. Inclusive, eu atendo hoje professores da minha época que eles olham e falam, cara... Mas isso em Aracruz, tá falando? Quando nós voltamos para a Cruz. Isso, e hoje eu atendo professores que vêm de lá fazer certificado comigo aqui. Dílio Penedo. Júnior? Dílio Penedo, isso aí. Foi a escola de ensino médio. E aí, quando eu voltei, eu estudei um período em uma outra escola, depois eu fui pro Dílio. A minha mãe, ela sempre foi muito boa na cozinha. E minha mãe, um dia, ela acordou e falou assim, vou fazer queijo. Que massa. E aí ela começou, eu falei, tá, mãe, a senhora vai fazer queijo. O que a gente vai fazer com os queijos? A gente vai vender. Eu falei, então tá. E aí ela começou a fazer. E algumas pessoas de Linhares, ela trazia pro pessoal poder provar. O pessoal provava, gostava e ela começou a vender. Então toda semana era certo, toda sexta-feira a gente já sabia. A gente preparava a caixinha e vinha para Linhares fazer as entregas dos queijos. E aí um dia, eu na escola, conversando com minhas professoras e tudo mais, eu sempre fui uma aluna agradável, assim, porque eu sempre fui esforçada, né? Eu aproveitava todo momento de aprendizado. Isso qualquer professor pode confirmar. E eu sempre fui muito próxima de professor. Então chegou Marilene, o nome da professora, inclusive, lá de Jacupé, uma pessoa sensacional, elegante. Eu sempre achei ela muito elegante, bonita, educada. E aí um dia eu cheguei e falei, professora, você gosta de queijo? Ela falou, sim. Aí eu falei, ok. Eu falei, bom, vou trazer um queijo para a escola, que eu entrego para a professora, ela vai levar na hora do café para as outras professoras e por aí vai começar. E eu falei, beleza, vamos lá. No outro dia eu falei, como que você gosta do seu queijo? Presta atenção. Já começando a empreender já. Como que você gosta do seu queijo? Mano, meu queijo tem que ser amarelinho, não pode ser aquele queijo que tira da forma. Já curado. E tem que ter vários buraquinhos. Eu falei, cheguei em casa. Já sabe como é que faz o queijo já, ué. Cheguei em casa. Porque pra dar buraquinho no queijo, não pode apertar muito não. Não pode, tem que deixar um período lá, isso aí, tudo certinho. Eu vou te falar, eu vendi queijo também, pô. Sério? Eu vou te falar, mano, tô acreditando que você tá falando isso, porque você desenterrou a história aqui. Vendia. Não, calma que tem outro detalhe ainda, porque o empreender só foi aumentando, graças a Deus. E aí, eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente tem uma missão. Aí ela falou assim, que missão, minha filha? Eu falei, olha... Prometi um queijo pra professora e o queijo tem que ser assim, assim, assim. Aí ela falou, tá bom. Mas ela fez o queijo? Ela foi lá e comeu nu. Eu pensei que ela falava assim, tá bom, pega e faz. Ela foi lá e falou, não, tudo bem, vou fazer então. Só que um queijo desse vai levar um período de tempo maior pra poder conseguir ficar pronto do jeito que ela quer, cheio dos buraquinhos e tudo mais. Também, Aí eu falei, não tem problema, eu não disse data pra ela. Eu falei que eu iria levar o queijo pra ela do jeito que ela queria provar. Porque ela falou que tem muito tempo que ela não come o queijo da forma que ela gostaria. Mamãe foi lá e fez o queijo.
levei o queijo pra escola, eu falei, aqui, professora. Aí ela olhou aquele queijo bonito, mamãe sempre fazia peça de 1,2 kg, 1,5 kg. Peça grande. Grande. As que eu vendia dava mais ou menos, tipo, 700 gramas, 600 no máximo. Bem ela grande, fazia grande. Devia ser alta assim, sim, então, né? Era alto. Eles eram Chapoca. altos, assim. O prazer de mamãe era você chegar na casa dela e ela fazia aquela mesa de café e ela ir lá e colocar a peça principal, do o queijo. Né? Que massa. Todo mundo ficava deslumbrado era com barato queijo. demais aquela época, Era barato. Cara. Meu Deus, como o queijo tá caro hoje. Nossa! Um queijo de mamãe hoje, cara, chegava a R$100 brincando. Se fosse colocar a peso, né? Caro demais, tá? E aí eu levei pra escola, a professora foi lá, levou na hora do recreio, né, do intervalo, levou para as professoras. Ela voltou com 4 pedidos. Fran, eu quero 4 queijos desse formato que vocês fizeram pra mim. Ela não tava revendendo não, será, meu Deus? Aí a outra, não, era pra ela, porque ela falou que era tão difícil que ela falou que ela precisava ter na casa dela. Aí chegou outra e falou, Fran, sua mãe faz um queijo assim, assim? Eu falei, faz. Nem sabia se mãe fazia. Falei, mãe, tô vendendo. Vindo aí, né? Resumindo, toda sexta-feira eu ia com uma caixa daquela de plástico de verdura aquela cheia. Branca, você fala aquela perfurada? Ela era, isso aí. Aquela que é vermelha, aquela tinha aquelas Era cores verdinha essa. Verde e vermelha. Toda sexta-feira eu levava uma caixa de queijo pra escola e saía distribuindo. Então, toda sexta-feira eu tinha as minhas vendas realizadas. O meu era na quinta, que meu avô trazia da roça. Ele trazia umas 30 peças de queijo, assim, e ele me dava um pouquinho. Na época eu namorava com o Bruno já, eu tava com uns 17 anos, mais ou menos, assim. 17, 18 anos. Aí ele pegava, trazia o queijo, eu distribuía pros vizinhos, e eu lembro que eu fazia IFES e eu levava pra lá também. Pros professores. Mas o que eu fazia? Eu pegava o queijo, cortava no meio, e aí eu, tipo, dava metade pra um, metade pra outro. Não cobrava, eu dava. Eles gostavam, aí pedia direto. Porque já fazia degustação, né? Isso aí. Aí depois eu pegava e levava. Mas tem uma história bacana, cara, assim, com queijo também. O dinheirinho da semana, toda semana eu ganhava dinheirinho. Isso aí. Eu vendia R$5 o queijo, bicho. 5, aí depois de tempo passou pra 10, assim, do nada, né? Mas era muito barato, velho, muito barato. Era muito barato. Depois que parou de trazer queijo da roça, que eu fui comprar queijo, que eu fui ver como é que aí era caro. E leite também. E eu desenvolvi intolerância à lactose por conta do leite de caixinha, cara. Porque eu sempre tomei leite da roça, nunca tive problema. Nossa. Aí comecei a tomar leite de caixinha, eu tomo só leite sem lactose agora, né? Porque eu sou viciado em leite, cara, faz parte da minha vida. Eu também. E eu tomo bastante leite. Mas te falar, como é que foi que surgiu essa que você entrou nessa parte de certificado digital? Como é que você começou, iniciou? Cara, eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar. E aí eu comecei com a coisa do queijo. Logo na sequência eu fui ajudar meu pai na roça também, ajudando na plantação e tudo mais, porque eu precisava ter ali uma reservinha pra mim, eu precisava ser útil. Pode falar da parte empreendedora, porque eu já fui lá na frente, mas pode falar do caminho, tá? Pelo amor de Deus. Sempre foi necessário ser útil pra mim, né? E aí teve um dia que eu tava em casa e não tinha nada pra poder fazer e o patrão do meu pai na época, ele falou, João, eu quero que você plante ali pra mim naquela manga, que eles tratam muito como manga, né? Manga também, tudo manga. As áreas onde ficam os bois, eu quero plantar capim ali, só que não tá nascendo, você vai ter que fazer isso manual lá, jogando semente. Eu falei, pai, deixa que eu faço. Mas você não sabe. Eu falei, me ensina. E aí eu fui. Mas você foi na mão ou foi com a plantadora? De mão? Foi na mão. Na mão? Que tem a plantadeirazinha que você bate e vai jogando. Primeiro a gente teve que arrancar alguns pra poder fazer ali, né? Pra poder colocar. Então ele me ensinou tudo, eu fui lá e fiz. E eu não ficava parado. E aí chegou na hora que eu falei, mãe, eu quero arranjar um emprego, mas agora eu quero um emprego. Aí ela falou, minha filha, quando a gente vai conseguir um emprego? Você ainda é menor de idade, não tinha muito essa coisa de menor aprendiz e tudo mais na época. Quantos anos você tava mais ou menos, né? Eu já tava com uns 16. Já tava com 16. E aí, tipo, menino do interior, tinha muita vontade, mas menino do interior ainda. E aí vim, Murilo, eu rodei Linhares. Peguei currículo em todo lugar. Todo lugar. A menina, na época, a loja era Nova Brasília. Eu lembro, ali perto da Pracinha dos Correios. Tem ainda lá, eu acho. Não, agora é uma papelaria lá agora. Sim. É Cida, o nome da dona lá. A mulher me amou. Sério? Que massa. Nossa, ela me amou. E ela falou, você vende fácil pra qualquer um. E eu falei, eu vendo mesmo. Só que ela não podia me contratar porque eu era menor de idade. Ela não tinha experiência com menor aprendiz, não sabia como era o processo e tudo mais. Mas assim, quando eu voltei lá depois, ela olhou e falou, nossa, não acredito que você chegou tão longe. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu queria que você estivesse aqui comigo. Que massa, cara. Sim, foi muito incrível, eu tive muitos momentos. E aí, eu falei, pai, não tá dando certo só batendo na porta e entregando currículo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, na época, tinha uma escola aqui em Linhares, que dava cursos profissionalizantes.
E eu falei, pagam pra mim? Pô, na época era um investimento alto, entendeu? Nossa, era mó febre nessa época, esse Nossa, negócio, todo mundo só que ia. assim, nem todo mundo tinha acesso. Uhum. E aí eu falei, pai, paga. Aí ele falou, minha filha, a gente pode ver, vamos tentar ajustar aqui pra você poder estudar. Beleza. Meu pai começou a pagar, meu irmão me trazia de moto todos os dias, de Jacopemba até Linhares pra poder fazer o curso. Ficava me esperando terminar o curso pra eu poder voltar. Jacopemba, acho que são 20 e poucos quilômetros, né? E era 6 quilômetros pra dentro ainda, fazendo a gente morar. Pegava estrada de chão. Pegava estrada de chão. Então, pensa na chuva, né? Quando era dia de chuva, que a gente também não corria, não. A missão era estar na escola pra estudar, a gente ia estar na escola pra estudar. Meu pai sempre ensinou muito isso pra gente, tem que ter garra. Você precisa, pra você ter as coisas, tem que ter garra e você tem que correr atrás. Que massa, cara. E aí, no final do curso, a Rafaela, eu tenho um carinho enorme pela Rafaela. Rafa, você é outra pessoa sensacional que passou pela minha vida. Um carinho, assim, é muito maravilhoso essas pessoas que Deus coloca na sua vida, assim, que transformam você, sabe? E aí a Rafa, eu comecei a fazer o curso, era uma outra professora, também a gente sempre deu certo, só que aí a Rafa entrou e a Rafa começou a me observar. E se eu não tirasse 10 na prova, não dava certo. E se eu não fechasse... E você se cobrava pra caramba pelo jeito, né? Nossa, demais, demais. Debate, a sala toda podia preparar pra debater comigo. Porque eu participava de todos. Que massa, cara. E eu tinha conteúdo. Você tinha vergonha de apresentar alguma coisa na frente da sala? Nunca tive. Tremia. Tremia, mas eu ia. Tipo, e eu tinha que dar o meu melhor. E aí a Rafa me observando, chegou no final do curso, ela me chamou pra conversar e falou, eu tenho uma oportunidade pra você na empresa que eu trabalho hoje. E eu atuei durante muitos anos nessa empresa privada. E assim, sempre tive muito contato com empresário e tudo mais. E eles sempre olhavam meu perfil e falavam, nossa, você é maravilhosa, você podia trabalhar pra mim. Nossa, vem trabalhar comigo. Nossa, vamos fazer isso e isso. Você trabalhava de empregada nessa empresa? Depois comecei a prestar serviço. Sim. E aí, no final, assim, eu precisava de desafios. Eu sempre fui movida a desafios. Sempre. Bate aqui. Eles chegavam assim e falavam, a gente precisa de tantas afiliações esse mês. Era eu, uma outra moça que tinha lá, a gente mandava ver. Eu preciso fechar tantos convites de festa esse mês, essa semana. A gente saía, tipo assim, você tem 50 convites pra vender hoje, tá? A gente tinha que mandar ver. Então, graças a Deus. Eu falo que assim... Você fazia coisa que, tipo assim, era além um pouco da sua função, sempre. Mas você gostava de fazer por conta do desafio, E né? ninguém me cobrava, ninguém me pedia. Às vezes você pegava e ia fazer. Eu fazia. Sim. Porque pra mim, era uma satisfação pra mim. Sim. Se eu ia ganhar com aquilo e tudo mais, isso era consequência. Eu sempre vi o Murilo dinheiro pra minha vida como consequência das minhas ações. Top. E nada é sorte. Não adianta falar que é sorte. Não é sorte. É você estar preparado para o momento que a oportunidade surgir. Esteja preparado. Porque quando ela surgir, você vai estar capacitado para você ir lá e enfrentar aquele desafio e vencer. Tá passando um filme na minha cabeça que você falando nisso, cara. Porque quando aconteceu comigo de fazer a transição de carreira, eu me preparei antes. Exatamente. Eu me preparei. E quando você tá preparado, tem todo um diferencial pra você. Né? Você eu sabia onde eu queria chegar, você cara, sente muito disposto. doido. Exatamente. E aí você tem noção de onde você quer chegar. Porque hoje algumas pessoas, elas começam a fazer o trajeto delas, mas sem conseguir visualizar o objetivo. E às vezes algumas pessoas se perdem no meio do caminho e tudo mais. Então acontece isso. E aí... Tainá Fregona, maravilhosa, uma pessoa sensacional que se tornou uma amiga. Ela estava uma época com dificuldade na clínica dela e ela falou, amiga... Ela é parente de Luana Fregona? É, parente, são primas. Inclusive, estava lá também no BNI, né? Isso, maravilhosa. Legal demais. Um super carinho por ela. Minha cliente da loja também, de maquiagem, tá? Sério? Que massa. Eu vou chegar na sua loja de maquiagem, pô. Sim. Eu quero que você fale dessa loja, que massa. E aí, a Tainá Fregona, ela tava precisando de uma pessoa para administrar a clínica dela. E ela chegou pra mim e falou, cara, eu só confio em você. E a gente se conheceu também através, assim, eu passei na frente da clínica dela, vi a placa, gostei, tava precisando marcar uma limpeza, fui lá e a gente começou, daí não parou mais, sempre foi troca, a gente se tornou tipo meio que irmão, assim. Tainá precisa de alguma coisa... Nossa, a clínica tá linda hoje lá. Linda, perfeita. Sim. É incrível, o trabalho dela é sensacional, Murilo, sensacional. E aí todos os profissionais que compõem lá também, assim, é no mesmo naipe que o dela. E aí ela falou, eu preciso de alguém para conseguir administrar a clínica comigo. É você a pessoa. E eu falei, caramba, que responsabilidade, que massa, cara, né? como assim? Felizão, você olha pra mim e né? fala que, né? E a gente começou a conversar. E assim, e nesse momento eu falei, caramba, se eu fizer isso, eu vou estar dando uma nova trajetória pra minha vida. E aí eu já estava fazendo a faculdade, na época eu estava concluindo, então assim, estava tudo fluindo. E aí, logo na sequência, veio o Dr. Marcos, super sensacional também. E ele falou, eu preciso de uma pessoa para conseguir administrar algumas coisas para mim. Você está fazendo faculdade de administração, não é? Porque quando eu vim aqui na vez passada, você falou. Eu falei, sim.
Aí ele falou, então, tá na hora de a gente começar a fazer uma parceria. Nessa época você estava fazendo faculdade de administração, então? Estava. E aí eu falei, cara... Você fazia onde, que áreas? Na Unopar. Trabalhava demais. Então tinha que ser uma coisa que entrava na necessidade. Sim. Mas o fato de ter sido à distância não quer dizer que afetou o meu nível de conhecimento e algo do tipo. Porque eu senti um desafio muito grande pelo fato de estudar online, né, de estar lá só uma vez por semana para poder fazer prova e tudo mais. Foi muito desafiador, mas deu tudo certo. Graças a Deus, foi incrível. E aí depois desse curso você fez mais alguma coisa? E tô tentando. Mas tentando? Tá vendo novidade aí, porque a Fran tá voltando a estudar, né? Tá vindo algumas novidades. Não pode parar, não pode parar. Fazer a graduação, outra graduação ou pós-graduação, algo do tipo, eu não sei, quer dizer, eu não... Tá vindo uma novidade, mas parar de estudar nunca parei. Eu sempre tô em cursinhos, pago pra minha equipe participar de cursinhos. Pô, mas que novidade é essa? Você pode deixar uma diquinha? Não, nada, o que é? Nem uma diquinha? Não, vai ficar uma curiosidade. Não, beleza, então. Só joguei aqui pra ver se você falava. Você vai produzir um vídeo sobre isso. Que massa, cara. E aí, eu falei, não, tudo bem. E aí eu aceitei a proposta deles. Eu ia prestar serviço pra ambos, né? Não ia ser funcionária, prestando serviço mesmo. E aí eu falei, cara, tudo bem. E aí a proposta da certificação digital eu já tinha tido há alguns anos atrás. Só que eu não me sentia, para esse desafio, era algo que me deixava paralisada. O medo, né? Literalmente você ir para algo novo, assim, começar um projeto com seu nome, eu não tinha noção, Murilo, do meu nome, eu não tinha noção. Né? E aí, quando eu aceitei esse projeto e eu entrei, eu falei, cara, não, foi incrível. E aí, ok, comecei a prestar serviço para eles, aceitei essa proposta da certificação, foi quando eu fiz a aquisição da filial em Linhares, né, da certificação digital, e comecei atuando. E foi incrível porque eu comecei atuando, assim, eu falei, meu Deus, no primeiro dia que eu cheguei, organizei todo o meu escritório, né, reformei, que era do antigo da pessoa, reformei tudo, fez tudo certinho. E aí eu cheguei a abrir a agenda e falei, meu Deus, Senhor, abençoa, porque nesse momento eu não tenho cliente nenhum, eu não tenho contador, parceiro nenhum, eu não tenho ninguém. Murilo, 2 meses depois eu estava internada, porque eu não consegui dar conta do trabalho. Tá doido? Internada? Internada. Mas tipo assim, passando mal? Eu fiquei 3 dias afastada do meu escritório, porque eu não consegui dar conta. E olha que isso aconteceu quantos anos atrás? Isso 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Se você se olhar 3 anos atrás, o que você olha assim e fala, meu Deus, essa menina aí, há 3 anos atrás, como é que você se vê naquela época lá? Cara, é muito louco. Porque hoje você tá muito mais madura, assim, eu tô falando em relação ao negócio, né? Ali eu fui com a cara e com a coragem mesmo, e assim, sangue no olho e apoio dos meus pais. Apoio dos meus pais, do meu esposo, total. Eu cheguei pra ele e falei, cara, o negócio é o seguinte, vou começar a empreender, totalmente independente agora, e assim, eu preciso do apoio de vocês. E principalmente o seu financeiro. Cara, você começou praticamente junto comigo, então. Sim, logo na sequência. Quando você falou começou comigo. a fazer vídeo comigo, então você tava com um ano de serviço. Sim, exato. Caraca, mano. Que massa. Eu faço parte do começo, então. Com certeza. Porque quando você falou que tinha, sei lá, mais de 10 anos de experiência... Eu tenho hoje 16 anos na área. 16 anos na área, mas do seu negócio mesmo tem pouco tempo, assim, vamos dizer, pouco tempo, 3 anos. Totalmente independente, hoje tem pouco tempo, 3 anos. Que massa, eu faço parte desse negócio, cara. Exatamente, acho muito massa. Exatamente. Muito legal. Então, quando isso aconteceu, e aí eu pude contar com o apoio dos meus pais, com o apoio do meu esposo, e ele falou, vai que eu tô com você, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui pra você. Que massa, o apoio da família é muito importante. Faz tudo diferente. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu cheguei pra minha família e falei, falei com minha esposa, depois falei com minha mãe, e eu, tipo assim, eu estudei minha vida inteira pra isso. Sim. Estudei na área industrial toda, 4 cursos pra área industrial, tava já na área da Petrobras, tranquilão já. E aí, cheguei e falei, vou sair. Aí falei, isso eu já tava pensando muito. Sim. Eu fiquei 3 meses, cara, remoendo na minha cabeça quanto que eu ia sair, entendeu? Mas pode acreditar que 3 meses na minha cabeça é tempo pra caramba, cara. Dá pra pensar muita coisa. E eu lembro como se fosse hoje, que aí eu peguei, tomei a decisão e no dia que eu falei, eu vou pedir demissão hoje. Era o dia de aniversário da minha mulher. Falei com ela, ela pegou e falou, pode pedir então. Eu também pedi demissão. Minha mãe falou, escrevi a carta de próprio punho, aí teve a reunião do pessoal junto lá. Agradeço demais o tempo que eu fiquei lá dentro, porque me desenvolveu como pessoa, como profissional, e me deu base também, né, pra poder eu conseguir comprar um pouco de equipamento, conhecer pessoas, tudo. Então, eu só agradeci demais. E a família faz muita parte disso, cara. Faz. Muita parte disso. É muito importante ter a base ali junto com você. Muito top. É uma coisa que é curioso falar aqui, quando você me chamou para poder fazer contrato, aí você falou comigo assim, eu já te conheci, sabia o que você fazia por causa das reuniões que a gente fazia semanalmente.
Aí você virou e falou assim, aí eu virei e falei, Fran, olha só, eu vou fazer tantos vídeos por ano nesse contrato com você, e você vai falar só de certificado digital, você lembra? Aí você falou assim, eu vou fazer e tal, toda descolada. Não, tudo bem. Aí eu virei e falei assim, tá, mas você vai ter conteúdo para criar só falando sobre certificado digital? Aí você lembra, vocês falaram assim, ó, pode ficar tranquilo, pô, deixa comigo. E todo 2 anos e meio? 2 anos e pouco? 2 anos e quase 2 anos e meio. Já deu mais de 2 anos? É o segundo contrato. É o segundo contrato, então vai fazer 2 anos. 2 anos, verdade. Mas vou te falar, todo mês você me surpreende, cara, porque tem certificado digital para advogado, para médico, para produtor rural, para não sei o quê, para quem tá fora do Brasil. Explica pra gente, para quem não sabe o que é um certificado digital, que na minha cabeça eu não entendia. O que é um certificado digital? Como é que ele funciona? Para que serve? O certificado digital ele é um documento eletrônico. É como se fosse a sua identidade virtual, sabe? Hoje, todas as pessoas jurídicas, com exceção do MEI, se ele tiver funcionário, ele também está obrigado a ter a certificação digital, todo mundo precisa ter. Porque quando você vai no supermercado, ele precisa emitir o seu cupom eletrônico, ele precisa tirar a sua nota fiscal da sua TV que ele comprou. Ele só consegue fazer isso se ele estiver com o certificado digital homologado dentro da Receita Federal, dando acesso a ele às informações das tramitações. No caso, então, todo mundo que emite nota fiscal tem que ter o certificado digital. Precisa ter o certificado digital. O certificado digital, eu entendi para que ele serve, mas eu queria entender como que ele funciona nesse fluxograma, entendeu? Tipo assim, o certificado digital tá ali, uma, tipo assim, é uma chave para validar que é aquela pessoa mesmo? Exatamente, exatamente. Ele é uma combinação de números, letras, caracteres, né? É um documento inviolável, o certificado digital é o único documento inviolável. Tá? E aí é ele que faz toda a sua empresa rodar. Você às vezes acaba não percebendo, por exemplo, você faz comigo, você não consegue perceber o grau de importância que ele tem para sua contabilidade. Só que se sua contabilidade não tiver o seu certificado digital, ela não faz nada para você. Ela não gera nem a guia do seu imposto de pagamento para você. No caso, a minha contabilidade, ela tá com o meu certificado, que eu fiz o de 3 anos agora. Exato. E aí, que tem de 1 ano e de 3 anos, né? 1, 2 e 3. Isso. Aí o de 3 anos só é mídia física, que é o token, de 2 e 3 anos, exato. 2, 3 anos é o pendrivezinho. Exato, isso aí. E aí a contabilidade não gosta não. Até falar aqui pra minha contadora, pra Andressa, ela não gosta não do pendrive. Eu tenho que defender ele. Ela virou e falou assim, pô, você pegou o pendrive? O de 3 anos? Eu falei, pra mim é muito mais fácil, porque eu vou lá uma vez a cada 3 anos, em vez de cair todo ano, né? Mas depois eu entendi o porquê. Exato. Tem uma certa dificuldade, porque o que acontece? Uma contabilidade hoje ela trabalha com departamentos, né? Departamento pessoal, fiscal, contábil, ela na gerência. Então todo mundo precisa acessar a sua informação para transmitir alguma coisa. E aí quando você faz o físico, você precisa conectar ele na máquina para funcionar. Então o DP pega, o fiscal vai precisar utilizar, precisa guardar um setor. Tem que levantar, pegar e tem que fazer a movimentação física dentro da empresa. Também. Para poder... mais pelo contexto de ter que aguardar e a preocupação que a contabilidade tem de entregar a sua documentação no tempo hábil. Então assim, na cabeça dela, poxa, o de 1 ano, todos os meus colaboradores que trabalham para a empresa do Murilo vai conseguir acessar a informação, tudo ao mesmo tempo e tudo vai rodar ao mesmo tempo. Então, um não vai ficar dependendo do outro. Ah, entendi. Porque no caso, cada um que faz uma parte do setor vai conseguir adiantar sem precisar de estar só com um. Exatamente. Entendi. Então, ela vai conseguir, por exemplo... Eu tô dando trabalho pra caramba pra eles lá, então. Vai conseguir te entregar o resultado com mais agilidade, né? Vou fazer uma promessa aqui, então. Andressa, recado pra você aqui, ó. O próximo certificado, eu acho que vai ser em 2024, eu vou fazer o A1 de novo, que é o que dura 1 ano. Consegui, Andressa, consegui. Eu não sabia que dava tanto trabalho assim, que na minha cabeça era fácil, vou tirar o de 3, porque o valor dá mais ou menos assim, até sim, se você olhar por cálculo, se você fizer cálculo, você não vê a diferença. Então você prefere fazer o de 3 anos, exato. Só que a funcionalidade dele acaba sendo muito mais ágil, caramba, muito mais mas aí se eu prática. precisar de fazer uma coisa com a contabilidade, uma coisa, sei lá, com a Receita Federal, por exemplo, por exemplo, tem que levar o físico? Sim. Na verdade, na Receita Federal você não vai precisar utilizar, porque tudo o seu contador faz à distância. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, se você está numa situação que você assina muito contrato e você quer assinar um contrato de um cliente para você poder enviar um cliente à distância ou algo do tipo, que na verdade hoje você já faz a prática de assinar o documento digital. Seu certificado está com a Andressa, está na contabilidade.
Então, se você tivesse um modelo A1 em arquivo, ele estaria na sua máquina e na máquina dela ao mesmo tempo. Você utilizaria daqui e ela utilizaria de lá. Eu tô na época da caverna, meu contrato é assinado com caneta ainda. Então, e aí, se eu quisesse assinar eletronicamente, eu não ia conseguir. Você porque não ia tá conseguir, lá. exatamente. Entendi, pô. Entendi. E ultimamente eu tenho feito muitos vídeos, você disse referente ao conteúdo. Por quê, Fran? Você consegue ter esse monte de conteúdo. Nossa, porque mas você é falou coisa que que consegue ficar tranquilo. Pô, é infinito demais. É a busca, é a busca. Esse é o cuidado e o carinho que eu tenho com o meu negócio. Então eu preciso trazer essas informações, eu preciso repassar essas informações, né? Eu preciso, de uma certa forma, educar o meu cliente como que ele vai conseguir agilizar o processo dele no dia a dia. Porque eu vendo isso, eu vendo agilidade de processo. Eu não vendo para ele um certificado digital, eu vendo para ele uma gestão da certificação digital. Então tem todo um diferencial. Tempo é dinheiro, né? O cara vai ficar perdendo tempo. E todo contrato que eu vou fechar com a empresa, eu cito o seu nome. Eu falo assim, a maioria deles eu cito o nome. Eu falo assim, ó, porque as pessoas que estão com dificuldade de criar conteúdo, eu falo assim, olha só, eu tenho uma cliente que ela mexe só com certificado digital. E ela dá conta, e você eu tenho certeza que vai dar conta também, porque você tem um milhão de coisas aqui dentro para poder fazer vídeo. Né? A gente consegue trabalhar, é um leque. E aí, assim, depois que eu peguei você para poder fazer vídeo, meu irmão, eu fiquei de cara, porque é conteúdo que não acaba. Tá usando uma imagem, então, né? Eu tô usando o seu nome, assim, eu falo. Mas eu falo, quando a pessoa quando ela fala assim, não tem muita ideia para criar vídeo. Sim. Aí eu cito o seu exemplo, entendeu? Porque, tipo assim, eu meio que dou uma instigada à pessoa, ali atrás, ela correr atrás, pra poder ela criar conteúdo também, entendeu? Mas o seu trabalho também tem um diferencial. Tem um diferencial. Todas as pessoas que me perguntam, Fran, como é feito os vídeos com o Murilo? Qual o diferencial do Murilo? A gente sabe que hoje a gente encontra outros profissionais na área, né? Só que ninguém faz o que você faz. Você estuda o conteúdo da pessoa, você sabe o que o seu cliente vende. Então você sempre tá lá pronto e a pessoa dá um branco, você fala, por que você não fala de tal coisa hoje? Por que você não fala de X assunto hoje? Você tem informação. E pra mim isso é natural, cara. O que acontece? Não é que eu estudo, tá? De sentar na frente do computador e fala assim, vou aprender sobre o negócio da pessoa. Eu só de eu estar junto com a pessoa, você sabe que eu sou curioso pra caramba. Sim, você entende, você pergunta do processo. Eu sou perguntador demais, eu pergunto tudo que eu posso perguntar, porque eu quero entender. Às vezes é porque, cara, igual eu falo, é o match perfeito a minha profissão e porque eu sou tão perguntador, tão curioso, de ser chato, às vezes de perguntar muito, que eu consigo absorver muita coisa do cliente, eu entendo do negócio dele. Só que aí você acha que você é chato, só que na verdade você está apresentando para ele um diferencial. Não, mas isso é ótimo, porque eu tô vendo com o tempo. Ele se sente ótimo, exatamente. Esse feedback eu não tinha isso na cabeça, que você tá me falando agora assim. Eu sempre sinto isso. Todas as vezes que eu falo, poxa, Murilo, o que você acha que a gente vai falar sobre assunto X hoje? Beleza, Fran, vamos falar sobre isso, mas vamos puxar aqui também para esse lado. Ah, sim, eu tento entender como é que você vai falar para poder ver se não fica chato. Claro. Exatamente. Fica aquele negócio pesado, né? Pra ficar uma coisa leve. Porque você não coloca a pessoa na frente de uma câmera, porque isso é muito difícil. Gravar vídeo é muito difícil. Você não coloca a pessoa na frente da câmera e fala, e aí, grava? Não, você tem todo um entendimento, você faz o processo, você deixa a pessoa tranquila, deixa a pessoa confortável, deixa a pessoa segura. Sim. Você tá acompanhando o que a pessoa tá fazendo, você não faz de qualquer jeito. Então esse tem um diferencial muito grande, fora a qualidade do seu equipamento. Ah, pô, sempre rola. Eu não precisava desse equipamento que eu tenho, cara. Eu comprei um equipamento assim que é absurdo, é um trem pra... Eu falo que eu costumo falar brincando assim, eu comprei um canhão pra matar uma formiga, porque não precisa. Mas eu poderia ter comprado coisa mais simples, mas eu gosto de ter coisa top. Dedicação. Eu sou apaixonado por ter coisa boa, entendeu? Se você entrar dentro do meu escritório hoje, você vai ver como você já viu. Poxa, Fran, mas você tem isso, você tem... álcool, cara, álcool, todo mundo com álcool aquele de apertar ou álcool do borrifador. O seu é aerosol. Nunca tinha visto, cara, aquele álcool. Com glicerina pra hidratar as mãos, com perfume pra não ficar aquela coisa de cheiro. Não, nada disso. Falando em perfume, eu quero chegar lá em Soretama. Porque quando eu comecei a gravar você, eu sabia onde ia gravar, que era uma vez ali, pegava ali, gravar direto ali no centro ali. Qual que é o endereço mesmo lá? Na Rui Barbosa. Rui Barbosa. Ali pegava, sempre lá. Um dia você me falou, Murilo, tem um lugar que é lá em Soretama, lá pra gravar e tal, você grava? Aí eu falei, bora. Aí quando eu fui, eu conheci a parte lá da maquiagem, né, de perfumaria, falei um pouquinho de como é que é. É uma outra paixão que eu tenho. O certificado digital, ele veio, é o que eu faço, eu amo certificado digital, amo interagir com os meus clientes. Cara, como se dá conta dos dois ao mesmo tempo, fico doido pensando entregar nisso. resultado para eles, prestar um bom serviço para os meus parceiros hoje, né, porque hoje a qualidade do trabalho tem todo o diferencial. Eu tenho uma troca muito bacana hoje com a minha rede na certificação. Estava satisfeita com a certificação, com o negócio só que já é muita coisa para tomar conta? Hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas interno comigo, né? Full time, o tempo inteiro trabalhando, os meninos não param. O tempo todo, não param, é correria. Para você entender, o WhatsApp padrão, ele não deu conta do meu fluxo. O WhatsApp, o business, ele não deu conta do meu fluxo, eu tive que contratar uma plataforma.
eles estão levando ela pra nuvem agora porque não tá dando conta do meu fluxo também. Ah, porque você usa um número só, né, no caso? Exatamente. E eu tenho uma pessoa só para o WhatsApp. Que bom, É o tempo todo. Então, assim, corrido. Eu tenho que aprender a delegar também, porque, meu Deus do céu, é muita coisa você precisa. Para você poder começar a desenvolver algumas outras atividades, você precisa. Não, mas já tô delegando já. Minha esposa tá me ajudando pra caramba. Sim, é verdade. Eu tenho conversado muito com ela ultimamente. Você tá falando direto que precisa de me remarcar, fazer alguma coisa, né? Ela tem dado um suporte bem legal. Inclusive, é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas interno comigo no certificado digital que me dá todo o suporte. Eu tenho uma coordenadora hoje junto comigo no escritório, que é a Bianca, que todo mundo conhece como Bia, né? Então, assim, e aí chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, cara, eu posso fazer um pouquinho mais pelas pessoas. Porque a certificação digital eu estava fazendo por mim, sempre foi um objetivo. Fazer a aquisição desse escritório, desenvolver, sabe, tornar a marca o que é hoje. Todo mundo conhece a Fran do certificado digital. Conhece a Fran do certificado. Então, assim, sabe, isso é muito forte, isso é muito gratificante. E aí, dentro desse processo, vieram várias pessoas que me ajudaram, tá, Murilo? Só para pontuar aqui uma coisa para você que foi muito interessante. Quando eu comecei tanto com aquela sede, assim, de tudo que aparecer para mim eu vou fazer, Senhor, porque abençoa, porque eu preciso trabalhar e tudo mais. Eu não tinha noção, Murilo. No segundo dia de agenda, eu não tinha agenda. No terceiro dia, eu não tinha agenda. No quarto dia, eu não tinha agenda. Sabe que horas eu saí do escritório? 2 da manhã. Que isso, cara. Finalizando os atendimentos que se eu falasse com o cliente, vem 8 horas da noite, ele ia 8 horas da noite fazer. Eu falava, Senhor, como assim? Mas é aquela coisa, confia, entrega no Senhor. Mas foi muito rápido o seu, né? Foi muito, deu tipo aquele pico assim. Eu não tinha noção. E aí quando eu falava assim, eu sou a Fran, eu achei que ninguém ia me ver, que eu ia ficar invisível. Cara, foi muito surreal. Meu esposo olhou e falou, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. E tem gente que fala que é sorte, mas aí não sabe a sua história antes do que aconteceu, né? Exatamente. Exatamente. Todo o nível de dedicação, esforço e tudo mais. Então, assim, ok, aconteceu tudo isso, aí eu ia pontuar pra você sobre um acontecimento marcante que teve. Por incrível que pareça, eu sempre fiz muito atendimento de médico. E quando eu comecei a trabalhar independente com a minha empresa, a minha cabeça todo o meu tempo precisa estar voltado para atender meus clientes. Era calça jeans, gola polo e rasteirinha. Olha a mudança. E um dia eu fui fazer um atendimento no Laguna Center. Meus médicos que, né, se faço atendimento sempre foram incríveis, sempre me atenderam muito bem, sempre fui muito respeitada, né? E aí descendo eu encontrei uma pessoa maravilhosa, sensacional. Todas as pessoas, Murilo, que entraram na minha vida nesse meus 3 anos aqui que eu tô de experiência com o meu negócio empreendendo, foram pessoas que foram enviadas por Deus, maravilhosas. Nossa, meus clientes são top demais também. Muito você top. Aqui, ué, tá doido. E aí, a galera que é pra cima demais, cara, você tá doido. Eu queria atender todo mundo que vem pra querer fazer vídeo comigo, mas eu não dou conta mais. Porque você mas preza são muitas qualidade. Mas são muitas pessoas tops e isso, que eu não consigo botar mais gente. Você preza a qualidade. Eu limitei pra poder continuar entregando com qualidade. Então é um cuidado que você tem com o seu negócio. Encontrei Libânia. Não sei se você conhece, mas Libânia é uma profissional incrível que trabalha com imagem. E aí a gente conversando. Ela faz aquele negócio de paleta de cores, tudo. Já ouvi falar já. Acompanhamento. Ela é incrível. Sim. E aí a gente conversando do nada. Libânia é uma mulher super elegante. E aí ela chegou e a gente começou a conversar. Foi tão natural, tão natural. E aí ela começou a entender o meu negócio e começou a perguntar e eu comecei a falar. Ela olhou pra mim e falou assim: você tem noção da sua imagem hoje? O que você representa pra essas pessoas? Olha o nome de todos os profissionais que você citou pra mim que você atende. Moça, você é muito respeitada. Que massa, né? Aí a ficha caiu. Eu olhei e falei, gente, verdade, incrível. Eu nunca parei pra poder analisar. Eu atendo X pessoa. Tinha feito já eu atendo. Não. E aí eu olhei pra ela e falei, eu preciso do seu trabalho? Ela falou assim, não, você não precisa do meu trabalho. Faz isso. Ela falou comigo, amanhã você vem trabalhar com X peças de roupa. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, fiz o teste. Mudou. Murilo, por incrível que pareça, se eu já estava sendo muito bem recebido, nossa! Porque sim, a imagem, cara, ainda mais gente que dá ali transmite frente... o que você tá vendendo. Com certeza, pô, com certeza. E aí, o que E a primeira impressão da pessoa também, pô. Chega lá, a pessoa toda desleixada, não vai ser a mesma coisa. E eu tava tendo muitos clientes novos, que eu não tinha tido contato ainda. E a Libânia veio pra minha vida. Cara, foi incrível, uma pessoa sensacional, tenho muito carinho por Libânia, muito carinho por Libânia. E aí, depois de tudo isso acontecendo na minha vida, escritório estabilizado, minha equipe maravilhosa, me veio a necessidade de fazer um pouco mais. Não só para uma satisfação minha, mas também pelas pessoas. E aí me veio, Fran, por que você não abre a loja de maquiagem?
Pô, mas Soretama? Maquiagem é uma coisa que eu sempre Meu gostei, Deus, sempre eu fico gostei. pensando, Jesus, Muito a ao vida é extremo. corrida pra caramba. Vai abrir um treino em Soretama ainda? Não tinha uma Porque loja. lá não tinha, né? Tinha uma loja especializada. Já pegou a visão já. Não tinha uma loja especializada sobre isso, né? Eles tinham uma necessidade lá, né? Tinha a demanda lá para poder ser atendido. E eu falei, cara, por que não? Ah, mas é pertinho. É, perto. Né? E eu falei, por que não? E eu tenho muitos clientes aqui dessa área, né? E eu respeito super. E, inclusive, muitas são amigas, Carlinha Zucoloto, Juliana Dexmake, maravilhosas. Eu tenho um super contato com elas. A gente viaja juntas, inclusive, né? Com a Juliana, principalmente. E aí eu falei, vou levar isso pra lá. E você sabe quando que eu abri? Na pandemia. Na pandemia? Foi quando eu me lancei, mas tava, tipo assim, no final da pandemia ou no começo? Dezembro. Eu falei, vou abrir, meu esposo. Sério? Eu falei, sério. Tô abrindo. E aí veio o Marciel, meu sócio, que inclusive é meu fornecedor na certificação digital, uma pessoa incrível também, sensacional. Tenho muita gratificação, né, pela vida dele, pela pessoa incrível que ele é. E aí fomos pra lá. Ele falou, deixa eu entrar nesse projeto com você? Eu falei, tá, vamos lá. A gente sempre teve uma troca muito bacana, Sim. né? Um relacionamento muito bom, saudável. E aí abrimos a loja. E daí não parou, Murilo. Em plena pandemia. Em plena pandemia. E a loja vendendo, as coisas acontecendo, a gente interagindo com as mulheres. É cada história, Murilo, que das mulheres. Eu gostaria de ficar muito mais tempo lá para eu poder conseguir ter esse contato com a minha cliente, meu consumidor final que chega. Porque é cada história, assim, de superação, que de uma forma a gente conseguiu levar Você alegria. trabalha com a autoestima, pô, da mulher, porque a mulher que fica maquiada, né, quando ela se produz, tudo, Sim. É nítido quando a mulher, ela se arrumou do jeito que ela quis, se tratou, ela fica feliz, pô. Eu já tive pessoas de estarem indo para realizar uma entrevista e ela, tipo, tá indo com a cara e com a coragem, mesmo, literalmente. E aí ela passa na loja por algum motivo e acaba entrando, eu vim comprar um batom. E a gente conversando, você vai fazer o quê? Eu vou fazer X coisa, não, senta aqui. É aquele cara que ia perguntar a informação na loja de pesca, o cara vendeu até o barco do cara. Tem uma piada assim. Senta aqui. E aí a gente Tá vai lá, precisando disso. maqueia aquela pessoa. Mas faz de coração, né? Pô, assim, em cima da necessidade, claro. Exatamente. E às vezes tem algumas clientes que não entra valor. Ela entra e fala, posso fazer uma demonstração para você sobre o nosso produto? Claro! E a gente faz, inclusive uma dessas clientes, ela foi para a entrevista e ela foi contratada. Ela voltou e comprou todos os produtos que nós usamos nela. Todos. Que massa, cara. Sabe? Uma cliente virou uma colaboradora, no caso? Não, ela estava indo fazer uma entrevista de emprego. Pensei que ela ia fazer com vocês. Sem nenhuma produção, tipo, sabe? Às vezes Aí a que pessoa volta não a imagem lá que você falou da Libânia, E às por vezes a exemplo. pessoa não tem Sim. informação. Legal. Será que é necessário? Será que é necessário eu passar um batom pra mim numa entrevista? Qual a importância daquele batom, Claro, sabe? que isso aí. Às vezes as pessoas não têm acesso a essas Sim. informações, a esse conteúdo. E às vezes não sabe, tem às vezes informação, mas não sabe o quão importante ele é. E aí a gente lá dentro consegue mostrar pra pessoa o diferencial. E aí a pessoa passou, ela só foi comprar um batom ou um gloss, se não me engano, algo do tipo. E aí a gente, na conversa, porque as minhas meninas também são maravilhosas, Lavínia e Ramone, que estão lá comigo hoje, minha equipe. A Lavínia, inclusive, tá me se tornando minha sócia agora. Que legal, pô. É outra pessoa, empresária nata, assim, também, que eu sempre vi esse Empreendedora, potencial nela. empreendedora E eu ela. falei, cara, vem pra cá. Que massa, Tem que legal. acolher você aqui, porque você precisa de um empurrãozinho pra você poder conseguir explodir. É uma profissional incrível da área da beleza, incrível. E aí, É aquela loirinha, não é? Eu gravei ela já, cabelo pô, curtinho. isso. Você falou, Sim. você falou, aquela menina é diferenciada. É diferenciada. E ela realmente E é fácil perceber, quando eu vou na empresa, porque, tipo assim, eu vejo muita empresa que tem muito funcionário. Tipo assim, tem funcionário, tem um cara que é o colaborador mesmo, o cara que tá junto ali, que você vê que é diferenciado. E aí, quando eu tenho uma experiência, assim, que eu tenho já um contato com um empresário, eu falo assim, vou falar um negócio pra você aqui, que ele tá, o cara ali é diferenciado, tá? Olha com um olho diferente pra ele. Aí quando o cara já é esperto também, se o cara, não é que é esperto, quando o cara tem o filho do negócio, ele fala, esse cara aí é diferenciado mesmo. E às vezes tem um cara que ele tá numa posição que ele tipo assim, de cargo inferior, mas você vê que o cara tem potencial. Exatamente. E isso é massa. Eu gosto de falar dessas pessoas. E é bom dar oportunidade, Claro, porque as pessoas estão ali, sabe? Sim. Tá disposta. Então, se a pessoa estiver pronta para poder aproveitar aquela oportunidade, dá a oportunidade para a pessoa. Sim. Deixa a pessoa mostrar o que ela veio fazer, né? Porque tem pessoas que hoje elas estão em uma determinada função que elas conseguem entregar muito mais. Então a gente precisa realmente valorizar, voltar os nossos olhos para nossa equipe e se você precisar realocar uma pessoa, se ela está a esse ponto, faça isso. Porque a pessoa, isso você retém a pessoa com você demonstra valorização, sabe? A empresa precisa olhar pro
para uma pessoa, que eu não falo funcionário, porque eu não gosto necessariamente desse termo, porque eu falo que não é uma troca de valor. Acho que é pior falar empregado, falar assim, é meu empregado, acho que é pior também, ainda. Porque é só uma troca de valor, né? Então, todas as minhas colaboradoras eu trato como colaboradoras, porque ali não é só valor, não se trata só de dinheiro. É eu entregando algo para ela e ela me dando retorno, ela aprendendo comigo, eu aprendendo com ela. É literalmente como eu falo com todas elas, é uma via de mão dupla, vai e volta. Sim. A todo momento a gente está realizando trocas. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. E foi o que eu tive com a Lavínia. Eu olhei e falei, cara, você realmente... E eu faço minhas análises, eu vou acompanhando. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, você tá no ponto. Exatamente. Eu preciso de você, só que eu quero você... Mas precisa de amadurecimento também, pra poder chegar nesse ponto, né? Exatamente. Porque tem muita gente igual o perfil nosso, que é muito comunicativo, pra cima, tudo. A gente é tudo. Dominante, né? Então, vai fácil, pô, pra poder... A gente é dominante. É tipo assim, claro, se a gente tiver conhecimento, né? Tiver a parte técnica ali, vamos dizer, boa, e for nesse perfil nosso... Às vezes, claro, depende da função também, né? Mas na grande maioria das vezes é muito mais fácil de aparecer do que uma pessoa que é muito tímida, introspectiva, entendeu? Sim. Então tem muita gente que é boa pra caramba e é introspectivo, cara. Já teve muitas pessoas que entraram comigo no escritório nesse perfil. Então. E aí eu vou devagarzinho. Hoje, inclusive, uma das minhas colaboradoras, ela falou algo pra mim que eu falei, não é assim. Ela falou, Fran, engraçado, né? Como que é curioso? Eu falei, Aí ela, normalmente você conduz para a resposta que você quer receber, ou você conduz para o comportamento que você espera ter de volta. Sério? Eu falei, sério? Isso aí é manipulador, Não faço isso, não. Tipo, eu liguei, Fran, então, ó, se você quiser, só se você quiser. Foi o que você tentou fazer comigo. Só se você quiser. Só, mas você tô te fez. induzindo. Tá me induzindo, deu certo. Dessa vez eu ganhei, sacanagem. Mas é isso, porque às vezes a pessoa tá no momento ali, tipo, será que eu sou capaz? Eu falo, vai, faz. Mas e se? Eu falei, tá, mas por que o se? Porque ele precisa ter na frente. Vai e faz. Eu tô aqui do seu lado. Vai e faz. Se der errado, eu tô aqui do seu lado. Ou seja, eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Você não vai passar dificuldade, eu estou aqui. Depois que a situação acontecer, eu vou voltar com você e eu vou repassar isso que aconteceu com você pra não acontecer novamente. Então é esse olhar que a gente precisa realmente ter, que é o que eu tenho hoje com as minhas colaboradoras. Eu acho muito satisfatório, né, ter hoje um empresário que ele se comporta dessa forma, porque você realmente dá oportunidade. Você cuida dos seus. Sim. Né? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que foi na metade do primeiro contrato, mais ou menos, eu peguei um período que teve uma rotatividade, assim, que você tinha que... Não é rotatividade, entrou muita menina e você ficou num período treinando muito, eu lembro, no suporte. Sim. E aí eu via você assim, meu Deus, tinha que atender lá, tinha que atender o pessoal lá de Soretama, né? E ainda tinha que dar suporte. Cara, como é que você conseguia fazer tudo isso ao mesmo tempo? Porque você ensinar, cara, suga uma energia danada. Sim. Suga uma energia danada. Inclusive, eu tenho alguns clientes que quando eles chegavam no escritório e me via treinando alguém, eles olhavam e falavam assim, vou te contratar, hein? Vários. E chegou no momento que eu falei, quer saber? Vou abrir uma empresa de treinamento de colaborador. Fala pra mim qual é a função que a pessoa tem que executar. Porque já querendo empreender em outra área, né? Eu sento com ela e ela só vai sair, eu só vou sair do lado dela quando ela estiver pronta. Massa, porque eu realmente faço isso. As minhas colaboradoras, quando elas iniciam comigo, eu sento do lado dela e sou eu que treino, sou eu que ensino. Por quê? Porque é o momento de te moldar, de trazer você para a verdade do meu escritório, do meu negócio, sabe? Então é eu vender para você o meu objetivo e você entender. E por que sou eu que faço isso? Porque eu tenho essa sensibilidade de olhar para a pessoa e saber, vai dar ou não vai dar? Como já teve, por exemplo, nesse período, teve 2 pessoas que passaram comigo nesse período que você acabou de citar, que eram pessoas maravilhosas, só que não era pro perfil do meu negócio. E aí esse cuidado eu tenho, esse zelo de observar. Por quê? Porque pode chegar no momento e saber falar com a pessoa também, né? Porque tipo assim, tem lugares que a pessoa é super ignorante, tipo assim, tá demitido, precisa vir mais amanhã, não explica. Às vezes cara, às vezes até... a pessoa fica até um pouco decepcionada da pessoa que tá saindo, né? Assim, não é também pra ficar decepcionado, porque você tem que ser tem que criar casca hoje, né? Mas saber falar, esse negócio, o jeito que você sabe passar a mensagem é diferente. Você fala, você é uma pessoa muito boa, mas pra esse perfil... E aí o que eu sempre faço é eu consigo observar o que a pessoa tem de bom, realmente. Então, normalmente, quando é alguém que não se encaixa no perfil do meu escritório, eu levo pra ela o que ela tem realmente de bom e que ela podia trabalhar. Você já pensou em atuar em X área? Você já pensou em atuar dentro de X empresa, por exemplo? Deu recomendação ainda. Sempre, sempre, porque eu falo, não quer dizer que pelo fato de você não ter ficado comigo, quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Pelo contrário, às vezes as suas habilidades podem ser até superior.
E eu tenho que ser humilde e chegar para você e falar, olha, você é superior. Para essa vaga, para esse negócio, isso não vai ser satisfatório para você. Ao longo prazo, vai chegar um momento que vai ser cansativo, porque você sabe que você pode se doar mais, sabe? E quando a pessoa acaba não tendo também aquela habilidade para desenvolver, você tem que falar com ela, deixar claro para ela que ela tem habilidade para desenvolver outras coisas. Então, assim, é uma comunicação e são pessoas. Eu costumo tratar as pessoas como pessoas, eu me coloco no lugar dela. Como é você chegar e dar uma notícia ruim? De qualquer jeito, você iria se sentir confortável? Não. Não é. Então é isso que eu Quem faço. gosta de receber notícia ruim, né? Exatamente. Sim. Então você precisa ter a sensibilidade. Tem que saber lidar com a reação, o que vai ter, né, depois. E eu consegui aumentar ainda mais essa minha sensibilidade com a Mirella da Gestor RH. Porque foi no BNI também. Mirelinha do BNI, claro. Que ela acabou depois se tornando Sim. presidente e tudo mais. Que a gente teve uma troca muito bacana. Meu Deus do céu, cara, ela era mãe solo, 2 filhos. Mirella é mãe solo, 2 filhos. Ela é mãe solo ainda, né? É uma mulher de garra. Todas as vezes que eu posto, Jesus tudo que ela posta, que eu tenho Cristo. oportunidade de ir lá e curtir e parabenizar ela. Agora, no Dia das Mães, por exemplo, mandei uma mensagem pra ela, porque Mirella é uma mulher incrível. Nossa, você tá doido. Ela É de passou uma um aperto garra, pra de um caramba potencial. também, cara, assim, da correria, né? E quando de ela se tudo. tornou presidente do Não, BNI? Meu Deus do céu, que loucura. Sabe, você toma conta de 2 crianças, seu negócio, sabe? Uhum. E ainda um terceiro negócio. Era algo de louco. Porque eu o tiro BNI chapéu. acaba virando um negócio, né, cara? Se Ali, torna um pessoa- negócio. Tem E uma dedicação. Era toda terça-feira, Elaboração de apresentação. 6:30 da manhã, cara, eu lembro. Meu Deus do céu. E Foi aí? ótimo pra gente, mas vou te falar. Era difícil demais, cara. Jesus. Era bom. Era ótimo, Era ótimo, mas, difícil. exato. Era difícil, desafiador. Era pra caramba. desafiador, era desafiador. E Mirella que me ajudou a entender esse perfil, o meu perfil de empresária, o meu perfil do meu negócio. Dominante purinha. Só que o que ela falou, Fran, você é dominante, só que a Estela também, que hoje presta serviço comigo no escritório também, que é a mãe dela. A mãe dela, isso, Sócios lá sim. na Gestor RH. Eu fiz um vídeo massa pra eles. Ela Gravei ela, a mãe maravilhosa, dela e o irmão dela. Maravilhosa. Nossa, A mãe demais. dela, inclusive, eu já acompanhei vários, ela talvez não se recorda. E a mãe dela vários super descolada, cursinhos, mano. A mãe dela é gente boa demais, tá doido, descoladora. Ela entra em qualquer conversa com qualquer pessoa. E isso é muito bacana. Muito legal. E foi Mirella que conseguiu me ajudar a ver qual era o meu perfil de empreendedora, a forma que eu me posicionava, porque eu me via, às vezes, em uma determinada situação diferente. E a Mirella fez análise de perfil e tudo mais, a gente teve várias trocas, vários momentos ela falou, Fran, você é dominante, purinha. Mas qual é o seu diferencial? Aí quando a minha colaboradora hoje falou isso comigo, você conduz, você... Aí eu logo é o dominante. Só que, qual é a diferença? É a sensibilidade. Sim. Eu não deixo só a parte do dominante sobressair. Eu preciso continuar sendo pessoa, eu preciso continuar sendo humana. Eu preciso continuar a identificar que as pessoas, elas sentem dores, né? E quando você tem uma notícia triste, ruim, você vai se sentir, né, chateado. Hoje a ansiedade está aí batendo na porta de todo mundo. Então, assim, eu me preocupo muito com as pessoas. Então, o que eu faço? Eu consigo levar o meu objetivo para as minhas colaboradoras, eu consigo tratar isso com elas de uma forma educada, de uma forma gentil. Não quer dizer que não existe a cobrança, que não existe a parte rígida. Existe sim, só que tudo com educação, né? Porque tem que vir em primeiro lugar. Isso, educação, verdade, é um princípio para mim. Elas conseguiram identificar para mim, inclusive, os meus valores. Porque, Murilo, eu sou o tipo de pessoa... porque ela manda pesquisa para as pessoas que você conhece para responder, E né? ela faz para mim também. Sim, E assim, é uma coisa enorme. E ela te coloca numa situação dela te questionando e você precisa dar a resposta de tudo aquilo. E ela analisa o jeito que você pisca, para onde você olha, como você mexe a mão, tudo. É uma coisa de louco. Se você olha para cá, olha para lá. Aí você fica com medo, você fala, o que eu vou fazer? Sabe? Mas é uma experiência tipo assim, tá incrível. mentindo, né? Olha assim, pensa, tal. Que ele faz muito parte da PNL também, Sim, né? claro, muito Tive legal. várias oportunidades com a Margarete também, da Mente Performance. A Margarete conseguiu me desenvolver também em muitas coisas. Eu fiz com ela lá, fui até o destaque da Ela é turma. maravilhosa, ela é Já incrível. fiz vídeo pra ela também já. Ela é incrível, ela é de uma leveza, E a paz que ela tem. uma O jeito tranquilidade. de falar, que paz, meu Deus do céu. Uma situação difícil, dá vontade de sentar e só ficar olhando pra ela, porque passam lá. Outra pessoa que eu também tenho uma troca muito bacana, que faz parte hoje do meu escritório também, prestação de serviço, é o Josué da Básico. Josué, ele faz uma prestação de serviço de BPO financeiro e também outras consultorias. Ele é uma pessoa incrível. Ele senta, aquele momento que você chega atribulado, que você não quer ver números, que você não quer... Ele abre o negócio pra você e você olha, toma um susto. Aí ele, calma. Fran, Ele é tranquilo também? muito. Você precisa ter uma troca com ele, Murilo. Ele é uma pessoa sensacional. Que massa, legal. Ele é incrível. Até levei uma colega esses dias que tá começando a empresa dela também, a Carol Suave, da Descomplica.
um trabalho ímpar, assim, vai ser maravilhoso o trabalho que ela vai conseguir desenvolver. E aí eu apresentei e ela me mandou um áudio agradecendo, Fran, cara, eu só tenho que te agradecer, porque todas as pessoas que você colocou no meu caminho até hoje foi só pra somar. O Josué veio pra fechar com chave de ouro. Nossa, né? Então, assim, é isso, Murilo. Eu acho que hoje, o momento de empreender, as pessoas que têm a vontade de empreender, precisam empreender mesmo. Vai lá, coloca a cara, faz acontecer. Não adianta você ficar com medo, sabe? Você se prender no medo, porque o medo você sempre vai ter. E o medo é bom. Mas eu vou te falar, eu concordo super com o que você falou, muito. Mas a pessoa, ela tem que ter o pé no chão também pra poder ela ir pra cima, entendeu? Exatamente. Tem que fazer a base, igual, tipo assim, eu sabia onde eu queria chegar. E eu vou te falar, o meu foi interferência, foi um dedinho divino que teve no meu negócio também. Porque com a cabeça que eu tenho hoje, se eu me visse na situação há 3 anos atrás, fazer a manobra que eu fiz, Sim. se eu apresentar pra qualquer consultor, pra qualquer pessoa e falar assim, ó, essa é a situação desse cara, isso, na pandemia, tal, ele vai pedir demissão para trabalhar com isso aqui. Ele tá faturando isso aqui, tá com esses 2, 3 clientes só, é isso aqui. O cara ia falar na hora, não, ele não vai sair, ele vai continuar onde ele tá trabalhando. Sim. Entendeu? Sim. Eu fui na contramão de tudo, pô. Mas eu senti Deus falando comigo no dia. E assim, é bizarro, porque aconteceu, eu não lembro a outra vez que aconteceu comigo. Esse dia foi diferente de todos os dias da minha vida, que eu senti ele conversando comigo. Ele falando que tinha que ser no dia, cara. É uma sensação incrível. E você entendeu? Mas eu acho incrível. muito massa o cara que quer empreender. Igual eu mesmo, eu quero e sei fazer mais um monte de coisa diferente. Coisas que complementam o meu trabalho, que eu consigo fazer uma renda muito massa, Sim. mas eu não tenho tempo, cara. Sim. Eu não tenho tempo pra fazer. E tipo assim, Deus me livre, vamos supor assim, amanhã, Aham. todas as telas do mundo queimam, não tem mais internet, por exemplo. Uhum. Eu sei fazer dinheiro de outro jeito, eu vou saber fazer dinheiro de outro jeito, entendeu? Porque tá no sangue de querer empreender, de fazer, atender uma necessidade, fazer um estudo de mercado, essas coisas, né? Aham. Eu acho muito top empreender, cara, você tá doido. E quando a gente passa a reconhecer que realmente tem aquela coisa do divino, Deus é maravilhoso. Né? Maravilhoso. E assim, quando você coloca ele à frente, você sabe, deu certo, cara. Eu sou cristã, Igreja Cristã Maranata, né? E eu não faço nada sem consultar o Senhor. Eu não faço nada sem consultar o Senhor. Nada. Você pode chegar pra mim e falar, Fran, você tem 1 milhão aqui agora pra você fazer isso em tal situação. Você pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou orar, eu vou abrir a palavra e pedir uma direção ao Senhor. Porque isso faz parte de mim, isso é um valor pra mim. Eu tenho uma comunicação com Deus. Minha mãe que me ensinou a fazer isso. Eu boto o joelhinho na cama e pede a Deus. Igual uma das dúvidas que eu tive nesse ano, por exemplo, foi adquirir a casa, né? E aí eu vi várias, entendeu? E aí teve outras propostas muito boas também. E aí eu botei o joelhinho no chão, cara. E quando eu entrei, eu sei se é sexto sentido, eu não sei. Quando eu entrei nessa casa, eu senti que era ela, cara. É doido demais isso, entendeu? E eu pedi Deus pra poder me ajudar. E deu certo, graças a Deus. Cuidado. É você se permitir ser cuidado, né? Isso é muito importante, a gente precisa reconhecer esse momento da nossa vida também, essa nossa ligação. E é sensacional. Só sabe quem realmente passa pela experiência, né? Eu acho que todo mundo precisa se permitir ter essa experiência. Tem vários depoimentos de vida, tipo assim, muito fortes mesmo, né? Muito. Que eu tô falando, né, quase nada, perto de algumas pessoas que tiveram livramentos, que eles falam, tudo, né? Eu acho é muito incrível. legal. E aí a questão quando eu falo arrisca, vai, faz, não quer dizer que a pessoa precisa ir de qualquer jeito. Acordou, vou empreender, vou vender meu carro, minha casa e vou empreender. Não é assim. Você precisa ter uma base, você precisa ter estrutura. Claro, é né? diferente. É doideira também. Exatamente, né? é diferente você acordar e fazer uma loucura do nada. Agora, quando você passa a entender, eu quero empreender, ok, o que eu preciso fazer para empreender? Poxa, todo mundo tem uma tela hoje na mão. Hoje o que mais tem é conteúdo para você conseguir absorver e as pessoas falando para você os caminhos que você precisa seguir. Sim. É claro que tem coisas que você vai precisar descobrir sozinho e vai precisar se adaptar. Claro. E tá tudo bem, porque isso faz parte do seu processo. Tem coisa que não ensina em curso não, pô. Exatamente. Não tem, não, e é o diferencial do seu negócio. É o diferencial do seu negócio. Então, o fato do empreender não quer dizer que você tem que acordar do nada e se jogar na situação, porque tem muitas coisas que são ciladas. Então você precisa ter essa maturidade. E tem muita gente que tipo assim, faz muito curso na internet para ensinar as coisas. Sim. E sabe como é que o cara ganha dinheiro? Vendendo curso. Vendendo curso. Ele vai te ensinar a fazer uma coisa na prática, mas ele ganha dinheiro vendendo curso. Exatamente. Não tô dizendo que todos são ruins ciladas não, tá? Sim. Tem muita gente boa. Mas tem muito cara que é pilantra, como diz Cleuto, é pilantra. Cleuto fala, né? Mas você precisa conseguir ter esse cuidado, né, em analisar. Porque você precisa saber se aquilo é bom ou não para você. Então, quando você vai empreender, é a mesma coisa. Você vai procurar um produto que seja bom, viável para você começar a fazer seu empreendimento. E tá ok. Então, você precisa ter
base? Tem que ter base de conteúdo do seu produto, base de administrar a sua empresa, base financeira, base de apoio. Você precisa estar centrado no que você vai fazer. Você precisa ter desenhado, nem que seja numa folha de papel qualquer, num guardanapo. Fazer um escopo assim pra você poder ter conseguido visualizar, pelo menos. Né? Exatamente, sim. Porque precisa ser visível o que você tá. E o network eu acho que é muito importante. Faz demais. O network é bizarro demais, porque se a pessoa... Quanto mais pessoa ela conhecer, é exponencial o negócio, né? O network conhece um que vai 2, vai faz embora. todo o diferencial e você precisa ser uma pessoa grata. Você precisa ser uma pessoa grata, porque não adianta nada a pessoa passar pela sua vida, ou você, né, consequência na dela, se não tiver o sentido de gratidão. Se ela não conseguir observar em você que realmente você está ali... porque você estava ali, porque você teve uma troca bacana com ela, porque você foi grato a ela por um determinado momento. Você fala, claro, exatamente. Claro. Então isso precisa pra ser mim, verdadeiro. Claro, pra mim e pra você eu sinto isso também. É fundamental, igual a gente tá aqui batendo esse papo, eu não tô com a cabeça em outro lugar, eu tô aqui, Sim. Tá conectado, o negócio tá a conexão forte, então isso eu acho legal. Essa conexão que a gente consegue fazer, que tem gente que paga pra aprender isso, exatamente. E igual o Cleito, quando me conheceu, ele falou, rapaz, você tem um negócio que é difícil de o cara ter, bicho. O Cleito é diferenciado. Que é essa também, conexão, né? que você consegue fazer com o cara na primeira vez que você conversa. Murilo, tem gente que paga caro pra poder aprender isso aí, que é o tal do rapport, vou até botar o nome aqui, rapport, falar o nome. Então, eu não tinha nem noção o que era isso. Mas eu entendi que quando eu tô conversando com a pessoa, eu quero conversar com a pessoa, eu quero estar ali, entendeu? Porque, é a troca, é a conexão. Porque quando, vamos botar assim, sei lá, tô na correria, tá acontecendo uma coisa, por exemplo, e não tem como conversar, na hora eu falo, mano, agora não tem como conversar, bicho, que eu tô na correria, depois a gente fala. Aí eu pego e já paro logo, eu não fico mais ou menos, entendeu? Minha mulher fala muito, você é 8 ou 80, ela fala. É ótimo fazer. A sua esposa, a Bruna, ela é muito tranquila, né? Não, isso que eu ia te falar agora. E o meu esposo é a mesma coisa. Exatamente o que eu ia entrar. Deu match certinho. Porque assim, complemento. É difícil eu ver um casal que os dois são tranquilos. Sim. Ou os dois são agitados, é muito difícil. Sim. Toda vez que eu tô conversando com alguém, eu tenho esse pré-julgamento, vamos dizer assim, de um preconceito, na verdade, né? De eu virar e falar assim, quem que é o agitado da relação? Quem é o coração? Quem que é o razão? Entendeu? E aí eu fico brincando de fazer esse tipo de análise, entendeu? Sim. Então quando eu conheci o Lindomar, na hora eu bati o cara super tranquilão, pacato pra caramba. Muito. E faz parte, tem que ter, pô. Exatamente. A minha esposa, na verdade, ela não é pacatona de tudo, não. Ela é... Eu sei que na hora que ele tem que dar um puxão de orelha em você, ele vai chegar junto pra fazer. Tem aquela coisa de senta aqui, vamos conversar. Isso, e às vezes quando a gente tá conversando, a Bruna se exalta muito mais do que eu. Eu já falo acelerado, ela acelera mais, entendeu? Mas o natural nosso, eu sou mais acelerado. Mas tipo assim, ela é um pouco acelerada também, mas eu sou demais. Tá aqui, eu tô aqui, ó. É bizarro o negócio. E às vezes eles têm que puxar a gente. Isso acontece muito. É bom demais. Meu esposo é da área da segurança, né? Então assim, o setor dele, a área de atuação dele já ajuda muito, porque tem que manter equilíbrio e tudo mais. Ainda mais o cara que lidar ali com o tipo de situação que ele lidar, né? Exatamente. Então, assim, aí às vezes eu tô muito ligadona e ele fala, calma, vem cá, senta aqui. Ok? Respira. Tá, vamos lá. Comece de novo. O que você quer fazer primeiro? Amor, é isso? Beleza, parou? Igual eu. Aí ele vai lá e reflete comigo sobre aquela situação. Beleza. Tá, e qual vai ser o ponto 2? Ok, o que você vai precisar fazer para você poder chegar aqui? Eu já sei tudo isso, tá estruturado aqui na minha cabeça. Eu consigo. Só que aí a dominante ele aqui, organiza, toda ajuda, exatamente, né? Então ele traz e fala, calma, essa realidade, tá, mas ajusta com isso aqui. Não, essa aqui você deixa nesse momento, dá um tempo, dá 1 mês e meio. Não, mas eu quero fazer agora. Não, calma, mas não é agora. Olha o que você vai fazer com isso aqui que você vai fazer é grandioso. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, na pandemia, eu fui uma das primeiras, se não a primeira do norte do estado a trabalhar com videoconferência. Outras certificadoras começaram a me ligar perguntando como fazia atendimento por videoconferência. E eu já tava metendo pau. Meu Deus, gente. Tipo assim, é uma parada que é de boa, que a gente tá envolvido em tecnologia, você só alinhou uma coisa com outra. Conhecimento, você precisa buscar. Eles lançaram a videoconferência, a primeira coisa que eu pedi pra eles, desce o material pra mim. Quero o manual de tudo. Eu quero saber por que esse botão aqui. Mas você não vai precisar desse botão. Não quero saber. Eu quero saber o porquê que esse botão tá aqui. Você precisa perguntar, você precisa desafiar, você precisa ter retorno. Por quê, Murilo? Meu cliente pergunta e eu preciso estar pronta. Eu não posso gaguejar na frente do meu cliente ou falar com ele que aquele botão não é importante. E se ele me perguntar, mas por que tá ali então se não tem importância? O que você vai responder? Não sei. Isso não faz parte de mim. Isso não faz parte da minha equipe. Sim. Da minha loja. Tem cliente que pede pra mim e fala assim, cara, isso acontecer mais no começo. Hoje, tipo assim, com a experiência que eu já tenho,
eu não lembro da última vez que aconteceu, do cliente chegar e falar assim, pô, eu queria que você fizesse igual o QR Code. Quando o QR Code surgiu, Murilo, eu quero que você faça um vídeo, eu quero que você bota aquele trem quadrado com um monte de pontinho. Aí eu falo QR Code, né? Aí você faz? Aí eu falo, eu não sei fazer não, mas se eu for atrás eu vou aprender, pô. E tipo assim, super de boa, fui lá, aprendi QR Code, pesquisei, aprendi os lugares que geram, aprendi a fazer uns negócios diferentes, consegue botar a logo, a moldura diferente e tal. Então eu consigo atender, né? Mas assim, igual o audiovisual é muito dinâmico. Agora que a inteligência artificial veio, agora o trem ficou bizarro, pô. Ainda mais igual você falou de maquiagem. Eu fiz um vídeo pra uma cliente minha que ela não se maquiou, cara, no dia. Aí você maquiou ela? Maquiei. Sério? Eu virei e falei assim, olha só, Letícia. A Letícia da Connect. Inclusive até a nossa patrocinadora aqui do podcast. Aí eu falei assim, Letícia, eu consigo fazer um negócio aqui, mas eu vou pegar a mão aqui leve aqui e você vê se fica bom, tá? Aí eu falei, na minha cabeça vai ficar assim e tal, nesses pontinhos aqui eu consigo perceber. Aí você dá uma olhada. Rapaz, mandei pra ela, é bizarro o negócio. Ela não acreditava, nem eu, porque a gente olhou e falou, rapaz, eu estudei isso pra poder fazer, é super natural. É super natural. Mas pode ficar tranquilo que você vai vender maquiagem ainda, fica tranquilo. Porque se o cliente chegar sem maquiagem, eu vou cobrar pra fazer isso no vídeo. Eu vou cobrar mais caro do que maquiagem. Pra poder dar valor pro cara da maquiagem lá. Exatamente. Agora, trabalho demais de fazer, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Mas no vídeo você também precisa transparecer aquilo que você é no seu dia a dia. Eu acho muito importante, inclusive eu faço o link. Por exemplo, se você olhar os meus vídeos e você me olhar naturalmente, você me olhar no escritório, você vai ver que eu tô mais ou menos no mesmo padrão. Porque que bom você mantém, né, cara? Seu cliente precisa te reconhecer. Sim. Você precisa estar no vídeo, só que quando seu cliente passar por você na rua, ele precisa reconhecer que aquela é a Fran do certificado. Sabe? Então, assim, isso é muito importante. E pra homem é fácil demais, pô. Não faz nada, Você sabe o que eu faço? Tipo assim, cabelo curto. É só tomar banho de manhã e enxugar, tá pronto. Aí eu passo uma base. Mas meu cabelo é baixinho. Eu passo, tipo assim, eu passo um cremezinho de pentear de levinho, só um pouquinho. Passo um protetorzinho com base. Bota a roupa alinhadinha, a calça jeans, o tênis. Só troca a calça jeans e o tênis é o mesmo semana inteira. Só troca a camisa de cima, todo dia. Mas assim, claro, eu falo zoando, mas tem que ter um cuidado, né? Manter a barba alinhada. O masculino tem aumentado muito. Hoje nós temos um fluxo de homens que vão até a loja para poder preparar uma pele, para cuidar de uma pele acneica, para melhorar manchas, sabe? Homens super vaidosos. Fala tudo de procedimento daí que tiver, eu já fiz. É incrível, é necessário. Como eu atendo muito essa área de saúde estética, cara, eu fiquei apaixonado com esse negócio. E minha mãe, eu lembro que ela, em casa, ela ficava assistindo aquele Dr. Ray sobre silicone, cirurgia, tudo. Ela até fez também algumas coisas. E aí eu ficava apaixonado vendo assim também. Eu gostava de ver, eu achava curioso, falava, caraca, que massa. E aí eu atendendo essas pessoas, eu vi que o homem também conseguiria fazer isso, né? E aí, cara, o que eu pude fazer, eu fiz. Igual barba. Minha barba, ela cresce desenhada, pô. Igual aqui a barba fez a laser, laser, então, a laser é braba mesmo, aquela que bate e dói, bicho. E aí, pô, cresce certinho a barba, direitinho, entendeu? Deu uma alinhadinha no nariz, faço limpeza de pele, botox, aqueles trem, tudo que tem. Vou fazer bioestimulador de colágeno daqui a semana que vem, tô morrendo de medo, porque diz que enfia umas agulhas desse tamanho na cara, assim, ó. Aí eu fico mas aí tá anestesiado também, não sente nada, diz que dói menos que o botox. O botox já não dói tanto, mas eu fico meio... botox é tranquilo. Eu fico meio cismado. Acabei entregando, botox é tranquilo. Botox é tranquilo. Vai na Fregona, inclusive, né? Vamos lá. Você vai com ela? Que massa. Eu preciso porque como meu nível de concentração é muito grande. Então, a todo momento eu tô com a testa franzida. Então, eu preciso. E às vezes isso acaba remetendo, ela tá brava, ela tá nervosa, ou ela tá triste, algo do tipo, né? Então, assim, porque acaba ficando muito. Então, eu tenho esse autocuidado também, né? E assim... E Botox é pra qualidade de vida mesmo, entendeu? Eu já faço com preventivo pra poder evitar, exatamente, né? Então é ótimo, indico pra qualquer um, não tenho preconceito nenhum. Muito pelo contrário, indico, vai lá, faça, que você se gostar. Não, o ruim em mim, sabe o que é? Igual, por exemplo, eu tô no auge aqui agora, que aplicou tem um mês mais ou menos, né? Então eu tô sentindo bem forte. E aí eu sou muito risonho. Aí às vezes quando a pessoa tá falando eu tô rindo, assim, parece que eu não tô rindo, cara. Parece que tá travado, assim, eu fico imaginando, meu Deus do céu, será que a pessoa tá achando que eu tô forçando o riso? Mas depois passa, não tem? Mas é muito estranho esse negócio, cara, muito estranho mesmo. Mas é muito tranquilo, assim, é super tranquilo, não é invasivo, algo do tipo, né? Só que, claro, precisa ter cuidado com o profissional que vai procurar, precisam ser, né, profissionais que realmente têm conhecimento, né, de produto, material e tudo. Então, é importante ter esses cuidados. Mas, assim, é uma coisa incrível mesmo. E a loja eu consigo viver esse momento de melhoria, de bem-estar, de satisfação, de entrega, porque no certificado de tal eu entrego a prestação de serviço, né, na qualidade, nos prazos, tudo certinho, faço a gestão. Então hoje eu tenho uma troca muito bacana,
Meio que a satisfação pessoal, como se fosse lá também, né? Sim. E a loja ela e vem hoje pra você poder falou que a gente produziu foi na loja, né? Foi a Lavínia, inclusive. E veio muito bem. Maravilhosa. Muito bom. Ela sempre arrasa. E o cabelo fez lá também? Esse cabelo também. Que isso, arrebentou demais. Sim, se eu fizer, assim, quem normalmente acaba me atendendo sempre é a Mirna, né? Maravilhosa. Tem essa. Demais, Mirna, que isso. Mas... Nossa, tô com saudade dela, cara. Tem um tempo que eu não vou gravar já. Quando a gente conversa super sobre você, Nossa, tá? Todas as vezes que eu vou Mirna, fazer algum atendimento, a gente sempre tem uma troca muito bacana. A Mirna é uma empreendedora... empreendedora... Mirna, eu vou fazer o convite aqui, tia Mirna. Eu quero você aqui em casa. Que aqui eu tô revezando. Eu tô chamando o homem ou a mulher, o homem ou a mulher. Só que eu tô ferrado, sabe por quê? Meu público, tipo, é 95% mulher, cara. Eu vou ter que lutar pra achar homem, entendeu? Assim, claro, se eu for buscar quando chegar no momento, você vai ter que só achar uma mulher. Se eu buscar os meus clientes, é claro. Mas eu tenho muita gente também que é muito top pra conhecer a história, cara, aqui de homem, que não é cliente meu diretamente, né? A Andressa, por exemplo, que é a sua contadora mesmo, em si, da Centui. Não, a Andressa é uma das meninas também, vai ter um monte pra poder maravilhosa. chamar. Tem uma história de vida também muito, muito bacana. E é isso que é importante, sabe? Essas trocas. Claro, e você falou da tia Mirna, que você faz lá com ela, Salana. Eu tenho uma troca muito bacana com a Mirna. O esposo dela também é meu cliente, uma pessoa sensacional, né? Toda vez que eu vou na Mirna, a gente sempre tá conversando sobre alguma coisa. E aí, Fran, o que você acha de isso? A Mirna, eu passei a fazer isso no escritório. O que você acha? Que legal. Ela foi atendida por videoconferência agora. Ela se sentiu... Eu falei, maravilhosa. Fran, agora eu só quero videoconferência. Eu falei, tá ótimo. Por quê? Murilo, quando eu falo que eu vendo conforto e eu vendo tranquilidade, eu vendo conforto e tranquilidade. Eu não falo. Verdade pra mim é um valor. A Isela, eu tava conversando com ela na nossa última reunião, que ela faz uma prestação de serviço pra mim hoje, né? Pessoal lá no escritório, com a minha equipe. E aí ela falou, Fran, como a verdade pra você é um valor tão forte? E verdade pra mim é um valor muito forte. Então, se eu estou conversando com você e eu te falar, Murilo, isso aqui é verde, né? Eu jamais vou chegar pra você e falar, nossa, Murilo, aquilo lá é vermelho e vermelho. Aí você vai falar, como assim, Fran? Mas eu descobri que aquilo é verde. Então não existe mentira pra mim. E quando a pessoa mente pra mim... que é foda, que tinha que ser o básico isso, cara. Exatamente. E muita gente não... Só que hoje se perde. Nossa Senhora, se perde. Meu Deus do céu. E aí, esse é um valor pra mim que não é negociável. Então, por exemplo, por que a nossa troca sempre foi muito bacana? Porque sempre teve muita verdade. Sempre foi verdade. Então, se eu chegar pra você e falar, Murilo, preciso desmarcar com você hoje porque meu pneu do carro furou. Meu pneu do carro furou. Então, você sabe que o meu pneu do carro furou. Se eu estou falando é porque é verdade. A verdade pra mim não é negociável. Não é. E o que acontece? Normalmente as pessoas... Eu tô imaginando sendo pneu furando. Você falou aqui, ó. Aí eu imaginando você trocando pneu lá no meio. Dá um jeito. Vim de Soretama. Mulher... Mas quantas vezes você gravou comigo, cara, que você pegou, saiu lá de Soretama pra poder vir gravar aqui em Ares, tipo, de noite. Várias. E eu falo, Fran, eu te gravo à noite, mano, bora pra cima, porque a gente é pra cima, entendeu? Exatamente. Eu acho massa a gente assim, tempo ruim. Não tem tempo ruim, pô. Exatamente. Entendeu? Bora fazer? Bora. Eu tô aqui em casa, tô aqui editando, eu paro, edito. Para a edição. E se você mandar algo pra mim... Fran, eu não posso agora, Fran, me dá 30 minutos, Fran, algo do tipo, eu vou acreditar em você porque você é uma pessoa que me passa a verdade. Então, pra mim, hoje, se você perguntar pra mim, Fran, uma coisa assim que realmente te fere, que você fica sensibilizada mesmo, que te traz um certo incômodo, é a falta da verdade. A falta da verdade hoje me incomoda, né? Só que o que acontece? Eu também tenho uma forma de tratar isso. Eu me afasto da pessoa. Porque eu sei que eu não consigo ter aquela troca verdadeira. Então, você, Mirella e todas essas outras pessoas que passaram, né, que estão na minha vida e que eu tenho um contato muito bacana, que é o network, dificilmente eu me relaciono com uma pessoa e não consigo desenvolver um network com ela, muito bacana. A não ser pessoas que mudam e tudo mais. Eu tenho clientes do exterior, que a gente faz troca. Muito bacana. Que massa isso, cara. Muito bacana. Na época da Vigio, que explodiu a questão da pandemia, no Covid pra fazer. Nossa, você precisa de ver a quantidade de clientes atendendo por videoconferência que eles estavam assim, carentes de cuidado, sabe? De conversar com as pessoas. Minha videoconferência demorava 1 hora. Conversando. O certificado digital é tipo ali fazendo o quê? 20 minutos faz, né? 20 minutos? Mesmo? 5 minutos você grava um vídeo comigo. Não, digo pra poder fazer o certificado. Cliente, 5 minutos você grava um vídeo comigo. Porque eu dou entrada em todo o processo, deixo tudo ajustado, eu só te mando o link, você acessa, eu gravo a vídeo, é algo muito sucinto, muito tranquilo. Eu tô com a Ailton, por exemplo, todos os outros são meus clientes também, e que hoje são perfis de cliente por videoconferência. Eu gravo, finalizou o vídeo, a pessoa continua conversando comigo. Fran, como é que tá o tempo, como é que tá funcionando as coisas? Tem uma cliente que eu tô devendo um café ela até hoje, que eu preciso ir à Vitória tomar um café com ela, porque todas as vezes ela fala, Fran, você não veio tomar um café comigo ainda. Não fui, não é porque eu não quero ir, é porque eu não tive tempo. Só que a gente consegue fazer um laço muito bacana. Eu assim, de uma certa forma, eu me sentia cuidando desses clientes.
cada vovozinha fazendo a videoconferência. Ai, meu bem, eu tô com tanta saudade dos meus netos, porque eu não consigo visitar eles e tudo mais, é só pela Fala tela. um pouco conta história um pouco, Você né? é a primeira... Se gravasse ia virar tipo podcast, né? Tipo isso. Porque é história pra caramba que você deve escutar, né? Você é a primeira pessoa fora da família que eu tô tendo contato pra poder conversar e tudo mais. E a gente começa, e ela fala o que ela faz durante o dia, o que ela tá sentindo falta, fala das consultas médicas, porque eu tive no doutor fulano, no X data, e a gente conversou, nossa, tô com saudade toda, dele. Né? É incrível, Murilo. E legal que tem essa troca. Você falou do Cleilton aí, o pessoal que era advocacia mesmo, tava acontecendo tudo remotamente. E depois que a pandemia terminou, graças a Deus, eles continuaram um pouco ainda. Aí agora parece que voltou tudo, agora a presencial, né? Mas eles não gostaram muito não, tá? Mas eles continuam atuando também na virtual. Não, claro, mas tô falando assim, quando tem audiência, aquelas coisas... Tudo online. Tudo. Pô, hoje tá sendo presencial. Hoje voltou presencial. Obrigação? Voltou. Porque eles estavam tendo a opção. Acho que foi por agora que voltou. A recente? Tudo, 100%. Meu Deus, talvez estou enganado, mas eu escutei ele falando que eles voltaram a trabalhar de forma presencial, só que você tinha opção. Tipo, eles voltaram a trabalhar, não tá trabalhando não. Eles voltaram a trabalhar presencial. Deus, só interpretação, pelo amor de Deus. Eles voltaram a trabalhar presencial, né, 100%, porque antes eles estavam no rodízio, depois primeiro eles estavam totalmente online, depois começaram no rodízio, então eles devem ter estabilizado agora para 100% presencial. Porque ainda tinha a opção de fazer mas é uma coisa online. Que eu acho que devia continuar em alguns casos, entendeu? Que ajuda muito. Nossa. No meu caso, eu não... Tipo assim, vou falar que não tem como eu atender uma pessoa de outro país, por exemplo. Ter como tem sim, só que eu vou ter que ter o equipamento que tá gravando aqui a gente, por exemplo, tem que ter um bom lá também. Porque aí se tiver um cara que sabe operar a câmera, eu passo todas as informações para ele, inclusive já fiz isso. Já atendi já a China e Estados Unidos, cara, fazendo vídeo assim. Consegui o contato de um videomaker, ele cobrou só a hora dele para colocar o equipamento, filmou do jeito que eu falei, mandou para mim, eu conversei tudo e fiz o vídeo, entendeu? Entreguei o vídeo. Só que dá trabalho pra caramba, dá muito trabalho. Recebe em dólar, é bom, mas dá muito trabalho, cara. Você conseguiu entregar resultado e você conseguiu dar conta desse desafio. Nossa, top demais. Porque o que fica também, não é só pelo financeiro, mas a gratidão mesmo por você mesmo, por você ter conseguido ter dado conta claro, é a parte do desafio. Você olha e você fala, legal. caramba, me superei. Claro. A melhor coisa que tem é você chegar no final do dia e falar, nossa, me superei. Hoje foi incrível. As meninas morrem de rir. Ótimo, pô. Porque às vezes acontece... Isso é dopamina, pô. A gente vicia nesse negócio. E a gente precisa disso. Porque a gente que tá aqui na ponta. Porque hoje eu tenho uma equipe, né, que eu fico ali na equipe, dando a motivação e tudo mais. Então, pra gente, liderança, né, acontece em que momento isso pra você? Quando vem aquele desafio bombástico pra você, você vai lá e manda ver e você sai. Dei conta. É maravilhoso. É muito massa. Só cara. quem doido, passa, cara. sabe o que é. É igual quando eu fecho o orçamento, é muito bom, cara. Eu chego pro cara, o cara me procura e fala, Murilo, eu quero fazer o vídeo com você e tal. Ou aquele cara que às vezes, porque hoje é muito difícil eu prospectar cliente, eu ir atrás do cliente para poder oferecer. Mas quando, tipo assim, quando eu vejo uma pessoa que ela tem um trabalho muito bom, bem legal, e o cara não tá muito bem assessorado com a parte de vídeo, ou ele faz os próprios vídeos com o celular, aí eu penso assim, pô, cara, essa marca é tão bem posicionada, o cara tem postura, a empresa tem a postura e tá fazendo vídeo assim, aí dependendo do caso eu falo. Mas é muito bom quando eu ia atrás da pessoa e explicava, você fazer vídeo assim e tal, vai acontecer isso, aí fecha, muito boa a sensação, cara. E aí fecha por quê? Porque você realmente acompanhou aquela empresa. Você não traz uma abordagem aleatória ou generalizada. Não, eu tenho que entender, eu estudei, aí nesse caso eu estudo, porque eu tenho que ver como é que é, pô, entendeu? Eu lembro quando eu trabalhei na Excelsa mesmo, quando eu fui primarizado da Excelsa, era eu mais 8 pessoas para entrar na vaga que tinha lá em Vitória, na sede da Excelsa. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu peguei tipo assim, porque me chamaram uma semana antes da entrevista. Eu estudei a Excelsa toda, você imaginar, tudo. E eu tipo assim, eu era formação técnica, já tinha formado na Federal, mas eu não tinha a parte prática. E todo mundo lá tinha, acho que era eu mais um menino que só tinha teoria, o resto era tudo prático, tudo cara gigante. E aí eu peguei, estudei, cara, e fui fazendo, fui passando tudo e fui contratado, rapaz. Eu chorei igual uma criança quando me ligaram falando que eu tinha ganhado a vaga, entendeu? Uma experiência muito boa que eu vivi na minha vida. Super imaturo, vou falar aqui a verdade. Fui super imaturo a época que eu vivi lá. A cabeça que eu tenho hoje, talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, trabalhando lá dentro, eu tava lá dentro até hoje. Eu não tava fazendo vídeo igual eu tô hoje, porque hoje, meu Deus do céu, eu tô vivendo meu sonho, bicho. Isso é bom demais. Mas Fran, é uma história de superação. vou te fazer uma pergunta aqui, pra gente finalizar. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não. Pensa, pode pensar.
Bom, você sabe que se você dá abertura pra mim, a gente fica. Não, é igual pode nos perguntar, vídeos, né? pode perguntar. A gente começa a gravar Pode vídeo falar. pra 4, com 4 conteúdos. Do nada a gente tava gravando 12 vídeos. Tipo, do nada, né? A gente... E grava, você grava. E grava. Uhum. Não, eu acho que, na verdade, não pergunta, Murilo. Eu, assim, o que eu tenho muito é agradecer mesmo por esse momento, porque, assim, eu sempre comento isso com você, que eu queria ter um momento, uma oportunidade. Eu tenho certeza que quando você me fez esse convite, você lembrou disso. Pra poder agradecer as pessoas. Né? Sim, claro. As pessoas, porque a gente tá na correria, a gente tá na agitação, meu dia não para, é realmente eu o tempo todo. E não estou reclamando, muito pelo contrário, eu fico muito feliz com toda a minha agitação hoje. Eu agradeço muito a Deus, porque tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, veio pelas mãos dele. Né? Foi direcionado por ele. Então ele me capacitou. Lá atrás eu não conseguia entender o porquê minha filha vai lá, estuda, busca, pergunta, sempre fui de perguntar. Então eu nunca tive um momento assim para me poder olhar e falar, gente, obrigada. Mando feedback para as pessoas no WhatsApp, mando abraço. Mas sabe aquele momento que você faz para poder homenagear a pessoa? Uhum. Então esse momento que você está me permitindo agora tá sendo incrível pra mim, porque eu tive pessoas maravilhosas, sensacionais que estiveram comigo no meu percurso e que elas não sabem como elas agiram de forma positiva sobre a minha vida, sabe? Como elas foram inspirações pra mim. Eu observava a pessoa e aí eu falava, poxa, ela tem isso que é legal, poxa, ela tem isso que é legal. E aí você tem que ter a humildade de chegar e falar, fulano, eu observei isso que é legal em você. Como você faz isso? Você pode me ajudar? Legal, cara. E todas essas pessoas estavam sempre abertas para me dar um norte, sabe? Uma pessoa que eu não citei, que foi a Lucinéia, que foi uma das minhas coordenadoras na empresa que eu trabalhei, a Lucinéia Santiago, salvo engano o nome dela. Uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível. Você sabe, no dia que eu comecei a trabalhar com essa mulher, ela olhou para mim e falou assim, tudo que você me ver fazendo, pergunta. Essa é a única regra do meu treinamento que eu vou dar pra você. Eu colei naquela mulher, parecia uma sanguessuga. Ficava colada. Tudo. E sabe qual era o gostoso da situação? Ela não reclamava. E ela sentia falta se eu não perguntasse. Antes de eu falar, e ela já olhava, você não vai perguntar? Sabe? Era muito bacana. Então, a pessoa tava ali pra mim. Sim. Pra me ensinar, sabe? Assim, ela foi a minha primeira coordenação. Ela foi uma pessoa ímpar na minha vida. A Rafaela, que me deu a oportunidade, que acreditou em mim mesmo, que falou, não, aceita ela porque ela é boa. Porque a empresa não tinha a cultura de contratar na faixa de idade, né? E ela falou, não, aceita que ela é boa. Sabe? Pessoas incríveis. Tainá Fregona, Dr. Marcos, Márcio Oz. Eu não podia deixar de falar esse nome. Mas aqui, vou te falar, às vezes você vai esquecer o nome de alguém, de repente. Sim, vou esquecer. É porque as circunstâncias que a gente está aqui conversando, as memórias que eu tô ativando aqui, mas eu sei que cada pessoa que está ouvindo isso, ela sabe. Sim, ela sabe mas vai ter gente que às vezes passa, mas não é por maldade também. Sim, né? mas as pessoas que todo mundo sabe, porque eu já sou muito presente na vida dessas pessoas também. Então ela sabe que isso que eu tô falando aqui é pra ela, que massa, né? Então esse momento, assim, eu te agradeço muito pela oportunidade que você me deu para poder agradecer de forma clara pros meus familiares, pro meu esposo, para essas pessoas, sabe? Por mostrar a minha gratidão que eu tenho pelo apoio, por estar ali segurando a minha mão no momento de dificuldade, porque a gente que é dominante, que vai lá e faz as coisas acontecerem e tudo mais, cara... Às vezes é bom ter um direcionamento, porque a gente às vezes é tão cego, exatamente, né? Que tem que ficar esperto. Porque a nossa sede é lá e fazer. Isso então, aí. tem aquela pessoa que chega e fala, ei, calma, esse mês não, faz no próximo. Ao invés de você fazer assim, faz de outra forma. Olha, esse caminho aqui também tá legal pra você. Sabe? E assim, todas essas pessoas contribuíram, todas as pessoas que passaram pela minha trajetória hoje, os meus clientes, agradecer os meus clientes, porque eu tenho um cliente hoje que ele chega com tanto carinho, ele chega e eles já falam assim, cadê a Fran? Porque pra vocês vão me atender, eu adoro vocês meninas, mas eu adoro tomar um café com ela. Que massa, então é cara. Incrível, os meus clientes chegam me procurando pra tomar café comigo, porque eles confiam na minha equipe, eles sabem que eles vão estar sendo atendidos da melhor forma possível, e eu vou estar ali tomando café com eles. É uma coisa sensacional, Murilo. E assim... E você faz com amor, pô, dá pra ver, isso é bom demais. Exatamente, é uma coisa que eu sempre falo, o dinheiro é a consequência das suas ações. Então hoje, se você quiser ser uma pessoa rentável, estabelecida financeiramente, faça o que você está fazendo, atue, né, de forma saudável e propícia a isso. Mas você não esqueça que ali, através dos negócios, são pessoas. O dinheiro vem automaticamente. Pessoas se identifica com pessoas, exatamente. E o dinheiro, ele vem automático, ele é consequência do seu trabalho.
sabe? Não tem coisa melhor do que o seu cliente fazer um trabalho com você e te pagar, com satisfação por ter te pagado, porque seu trabalho foi incrível, você entregou no prazo, você colocou dedicação, você colocou qualidade, sabe? Isso é maravilhoso. Então, esse momento que eu tô tendo agora é para poder agradecer a todas essas pessoas, todas, inclusive a você. E eu vou te falar, eu que tenho que te agradecer, eu fico feliz demais de você estar falando comigo e eu quero agradecer demais a sua presença. E algumas pessoas não tinham noção de como é a minha história, né? Porque muita gente hoje chega e me fala, Fran, como que algumas pessoas não me conheciam? Queijo, eu não como sabia, você surgiu? Vendi queijo, plantei capim, vendi várias coisas e cheguei aonde eu cheguei. Então, assim, é objetivo. Né? Então, se eu posso dar um conselho para alguém hoje que quer empreender, né? Desenhe aquilo que você almeja, né? Coloque ali no papel o que você vai fazer, quais são os passos. E se você precisar pedir apoio, peça. Se você precisar de base, chega para sua família, para as pessoas mais próximas que você, compartilha isso, porque às vezes as pessoas que estão ali do seu lado, elas estão ali para poder te ajudar. E às vezes a gente não consegue ter essa abertura. Então você precisa ter os seus princípios, você não vai abrir mão dos seus princípios para poder executar as coisas. Só que se você quiser que dê certo, comece desde o início, com tudo elaborado, com tudo certinho, né? Porque isso vai garantir, não vai garantir que você tenha sucesso, mas ele vai garantir que você pule de etapas. E na medida que você vai pulando de etapas, você vai evoluindo, sim. Exatamente, você vai se qualificando, preparando para isso. É legal que você percebe, né, quando as coisas, tipo assim, vem uma nova onda e você evoluiu, isso é muito legal, cara. E aí você fala, tô pronto para essa, então vou lá, vou passar. Agora eu vou me qualificar, me preparar para poder passar por outra situação, que eu sei que vai vir, porque a vida do empreendedor é isso. São etapas, são ondas, e você vai rimando, você vai vivendo, sabe? Só que você não precisa parar de buscar, porque quem chegou aonde chegou, não chegou do nada. Chegou através de conhecimento, dedicação, esforço. Então esse não pode parar também não, senão a maré carrega, também né? Não. Então é isso que você precisa fazer. Hoje o meu conselho para uma pessoa empreender é isso. Tenha base, desenhe o seu negócio, consiga visualizar aquilo que você tem como objetivo e corra atrás dele. Que isso, hein? Sabe? Você me deu aula aqui hoje. Fran, foi um prazer te receber aqui, de verdade. Sempre. O papo foi super, cara, super produtivo aqui, gostei muito, de verdade. E igual os nossos vídeos, né? Não, demais. Porque a gente começa a gravar os vídeos lá e a gente... Aqui a gente tá conversando, mas vai ter muito papo, mas foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada. E eu tenho certeza que isso é só o começo, eu tô falando olhando no seu olho, cara, que isso é só o começo. E você já tá pocando no começo, cara. Vai ter muita coisa pra acontecer, porque a gente é novo pra caramba. Tem muita novidade vindo. Você é mais nova do que eu, cara. Eu tenho... Você tem menos de 30. Tenho 30. Eu vou falar a minha idade porque eu amo fazer aniversário e eu falo pro mundo todo mesmo. Meu Deus, E eu tenho muito orgulho de ter chegado aos meus 30, a Franciele que eu sou hoje. Isso aí, valeu. Sucesso.